Vamos lá para mais um Liga da Política. Esse é número... 12. 12? Não, eu acho que ele gosta desse número. 12? Não. 12 mais 1? Não. 13. Aí, olha. Numerologia. É numerologia. O mestre, ele é mestre em taekwondo, quinto dan, grau preto e muay thai, faixa roxa e jiu-jitsu. E vocês me botam o número... Rapaz... Na verdade, é E aí? próximo Numerologia. Movimento direita, Dias d'Ávila. Dias d'Ávila. Opressor. Mestre Ivan Leite, e aí, meu chefe? Me desculpa pra começar, porque eu sei que não é um número muito confortável, mas é 12 mais 1 ou 14 menos 1? O próximo 14, é próximo 14. Hoje é o 12,5. 12,5. 12,5. Vamos fazer um programa dobrado hoje, que a gente já vai logo pro 14. Boa. Viu? Meu chefe, seja muito bem-vindo. Viu? É um prazer estar aqui com vocês. Tem uma história muito boa pra contar pra gente aí, que a gente vai tentar entender, conhecer todos os seus trabalhos. Ele tem um olhar tímido, mas ele não é tímido. Não, eu sou tímido. Não. Eu sou tímido. Eu Sério? trabalho isso, mas eu sou tímido. Olha, Será? eu te peguei. Como é que o político é tímido? Vamos ver essa timidez toda mesmo. Vamos ver essa Mas eu consigo, depois eu aprendi nas artes marciais assim, ó, filho, a minha timidez não pode me vencer no tatame. Então, assim, tá tudo eu vou ter resolvido. que superar Então eu vou derrubar, jogar Então no chão. vamos fazer de conta que a gente tá no tatame aqui, vamos partir pra briga. Tá maluco? Ele é faixa preta? Eu não sei nem dos Paranauê. Não sei nem como é que faz. E aí, meu querido, o papo aqui da gente desenrola assim. Eu quero saber o que lhe trouxe pra política, como isso tudo aconteceu, como foi sua vida, por que te despertou a política. Aí a gente vai conversando e vamos falando, porque tem muita coisa pra contar, tem muita história pra gente falar aí. Muita história. Mas vamos lá, me conte, quando começou? Lá atrás. Na verdade, a minha entrada na política foi algo assim, não foi planejado, né? Eu fazia parte de uma entidade, de uma associação de policiais. Nós criamos a associação em 2009 e fizemos uma forma diferente. Nós sempre trabalhamos de uma forma diferente na cobrança dos direitos para os policiais. Essa associação é áspera? É a Aspra. Nós criamos ela em 2009. Em 2009, nós já fizemos um movimento chamado Movimento Polícia Legal, que era para trazer a legalidade para as nossas ações, como é cobrada da sociedade, sim, mas também a legalidade da corporação para com os policiais. Sim. Ou seja, você não iria para a rua se você não tivesse com armamento, com condição de uso, com as viaturas em condição de uso, com os coletes em condição de uso, porque nós temos ainda... colete vencido, aquelas coisas todas. Armamento hoje não é aquela realidade que existia em 2009, mas ainda poderia. Nós estamos numa situação que pode melhorar. As viaturas hoje são a maior parte delas alugadas, então estão em condição de uso normal. Razoável. Mas razoável, exatamente, porque não são veículos preparados para serem viaturas. Mas tá bem acabadinho. Tá, mas hoje, mas antes era aquela coisa, né? Eu não sou aquele cara que dizer, antes era pior, e ficar satisfeito com isso. Nós precisamos melhorar. Mas olhando para 2009, a situação era caótica. Viatura com capô amarrado, com arame, viatura sem freio, pneus carecas. E a gente cobrava da sociedade que andasse certo e nós não estávamos. Então, para defender a sociedade. Para defender a sociedade. A polícia anda assim. Então nós fizemos, então beleza, já que estão cobrando tanta legalidade, vamos cobrar a legalidade. Você entra na polícia que ano? Eu entrei em 1996. Eu tinha 6 anos de idade. Olha, tá entregando a idade aqui. Tô entregando, não tem problema nenhum. Ela entrega dela. Ela assim, por que esse cara entrou em 96? Quantos anos esse cara tem? Naquela época podia entrar de menor na polícia? Eu tinha 2 anos. Eu entrei com 23 anos. Podia entrar de menor na polícia. Ó, pressão. Era novinho. Então eu tinha 23 anos quando eu entrei. Entrei em 96. Mas aí você entrou nesses movimentos de policiais já em 2009? Não, desde antes eu já fui um cara que questionava bastante, né? Já tomei algumas cacetadas assim você na era polícia. Problemático? Porque na visão da corporação, na visão do alto comando, eu era um cara problemático. Você era do grupo de Prisco, não é isso? Não. Prisco passou a fazer parte de um grupo, porque muita gente fala, ele era do grupo de Prisco. Ele passou a fazer parte de um grupo de policiais que cobravam. E nós o abraçamos, ele era um policial. E você participou daquele movimento 2001, depois 2001 2000 Você estava na greve? Estava, em 2001 eu participei, mas não participei tão efetivamente, que eu estava operado do joelho. Fui para o batalhão que era 16º, que hoje é 14º CPM, no Lobato. Fui de muleta. E eu sempre fui aquele cara assim, você quer cobrar seus direitos, você não pode tirar o direito dos outros, você não pode tirar a dignidade dos outros. Então, mas o homem já gosta de treta, foi até de muleta, com a joelho Uma pegou a muleta
fora, pô. Os caras me botaram pra fora de lá, porque assim, aquele Subversivo de natureza. Não, aquele movimento era complicadíssimo, porque existia a chance real de invasão do exército nas unidades. Aí eu vou pra lá de muleta e me recusando a usar brucutu, né? O balaclave, né? Popularmente consegui, o que é isso? Aquele cobre-rosto, balaclave é aquele equipamento que é utilizado para esconder o rosto ou para proteger a identidade do policial. É que senão toma aquilo um ali, pad. na verdade, é um bom psicólogo também, que aquilo ali não é um equipamento proibido, um equipamento para esconder. Mas aquilo ali é para vocês tomarem um pad, né, irmão? Ali na situação de greve. Se não tomavam um pad, mas em era. relação a Mas ali já ia descobrir logo, né? Ah, aquele ali de muleta e van. Aí os caras aí me tiraram de lá, pô. O pessoal fez assim. Aí os caras, pô, eu fiz o primeiro que não adianta muito, eu tô de muleta, ou de brucutu, tipo, balaclava, porque eu tô de muleta. Aí o pessoal, não, você vai ter que sair, porque assim, se houver uma invasão, uma troca de tiro, você vai ser uma coisa, um cara que não vai se preocupar. Um alvo fácil e os colegas iam ter que se preocupar comigo. Então fui convidado a sair, né? Me tiraram na tora de lá. Mas nós tivemos grandes ganhos naquele movimento. E foi, acho que o primeiro movimento assim que fez com que o policial acordasse que precisava estar antenado com a política. Não é todo mundo que entende isso e muitas vezes os colegas não percebem que nós temos um poder muito grande, né? Dentro da corporação a gente pode fazer muito, cobrar muito sem precisar estar respondendo. As pessoas falam muito que aqui não pode misturar, que polícia não pode se misturar com política. Como é que não vai? Só que vocês vivem a política o dia todo, né? O dia todo, pô. Qual é o único braço do Estado que chega em todos os locais? É a Polícia Militar, irmão. É a Polícia Militar. E a Polícia Militar da Bahia é moralizadíssima. Tem um BO. É a Polícia Militar da Bahia que entra. A Força Nacional, a composição maior é da Polícia Militar da Bahia. Tem um porquê. Vamos lá, a gente está na porta de carnaval. Qual é a polícia mais especializada em festa de rua? Polícia Militar da Bahia, pô. Não existe outro. Me coloca qualquer estado, dá um ano de estágio para esses caras e manda fazer a cobertura do carnaval. Não consegue. Eu vi o vídeo agora desse final de semana de Piripiri, aí a polícia tá treinando? Já tá treinando. Ao som de Bel Marcos, né? É o corretivo, né? Pô, eu lembro de 2018 que teve um cantor que era vereador à época, depois foi deputado federal, agora não é mais federal, viu? Quem é? Tá falando do Igor Canário? Não sei, esse vai ser abordado em blitz e vai descer, viu, irmão? Agora vai descer, não é mais autoridade, não. Em 2018, Canário. Ele fez críticas lá. O carnaval vai ser mais difícil. O cidadão, acho que tem anda certinho aí. Tira a sua habilitação, anda com motorista. Mas ele disse que a polícia estava tentando amarrar ele, fazer agonia. Em 2018 ele mandou subir, chamou de bom. Agora é verdade, você falou um negócio, não tem imunidade parlamentar não, do carnaval, irmão, não. Não anda direitinho aí. O trio vai ser diferente. Mas Esturaro já disse, ele tá fazendo hora extra. Não aguenta um tapa. Não é bom não procurar agonia. O trio vai ser diferente. Eu acho que o arrastão vai ser um pouquinho. Pois vai ser mais light agora. Então, em 2018, quando ele fez, foi ele e um outro ator. Agora vai ser o Arrastão da Paz. O ator da Globo lá se amostrando. Arrastão da Paz do Couro Come. Pô, cara. Pois da paz. Imagina. Aí chega lá, ele fez os comentários dele ridículos, aí com a gente assistindo, gostando e dando palminha. E aí o outro ator da Globo lá, o que adota o pessoal lá no outro continente, aí foi lá, olha a polícia da Bahia, que vergonha. Pô, o cara chega no trio com segurança, vai pra camarote com segurança, não sabe o que é uma pipoca, não sabe o que é que o policial passa ali pra poder conter uma briga daquela. Não sabe como é que tá o dia do profissional, problema dentro de casa. A contenção é difícil, pô. Aí o cara vem falar, aí eu fui lá e disse, rapaz, você não sabe o que tá acontecendo aqui, você chega de segurança em cima. Então esse vídeo viralizou muito. E aí o pessoal falando, pô, como é que o cara... E só que eu tava uniformizado, não imaginei que ia dar tanta visualização. Tava uniformizado, eu já poderia responder. Tomar um padzinho ali. E acabou que no dia seguinte o pessoal liga pra mim, irmão, o comandante-geral tá falando de você aí na coletiva sobre o carnaval. Eu falei, porra, outra cadeia, irmão. Peraí. Só que aí ele elogiou. A época era o Coronel Anselmo Brandão. Ele elogiou, o pessoal fez, teve um cabo, era cabo à época. Teve um cabo que fez uma crítica ao vereador. É porque a polícia não pode ficar fazendo muita gravação de Instagram, vídeo, essas coisas, e vocês fazem. Muita não pode nada, mas eu faço. Eu faço, assim, eu sei não pode fardar. Você não pode, assim, por exemplo, no meu Instagram tem foto minha uniformizada. Peraí, vamos lá beleza? no seu Instagram. Tem foto minha uniformizada. O que acontece? Você não pode... Qual é o seu Instagram? Só pra gente poder... Mestre_Ivan Leite. Pronto. Sigam aí. Mestre_Ivan Leite. E aí o que acontece? Você não pode emitir opinião política uniformizada. Sim. Mas você pode ter sua foto uniformizada ali. E o que acontece? Então, assim, hoje não tem como desatrelar mais que eu sou policial. Onde eu chego... Rapaz, a gente tem muita gente em comum, viu?
Tem a galera da luta. Por que será? A gente tem muita Por gente que como será, O que tá Loma acontecendo aí? muito de polícia, um monte de Muito polícia aqui. Pronto. Olha lá, ó. Então, assim, Misturada. eu me controlo muito para o que eu vou falar quando eu tô uniformizado, porque é o que pode pegar. Por nada eu tô respondendo, pô. Eu tava falando com o pessoal, conversei Por muito. nada, olha, conte. Não, é por nada, porque assim, vamos lá. Participar do 7 de setembro de 2021. Eu participei de uma data cívica, de uma manifestação cívica. Subi em um trio e pedi uma salva de palmas para o soldado Wesley, que foi covardemente assassinado na Barra. Pronto, você falou Mas que é você verdade. tava fardado ou Não, tava paisano. apaisando? Só que no dia anterior, no dia 6 de setembro, o secretário de segurança à época, o da caixinha, que tem que sair da caixinha e tudo mais, ele... O secretário que fez a apologia à maconha é esse? Isso, esse Pronto. mesmo. Então ele vem e publica uma portaria proibindo a participação de policiais militares, bombeiros militares e policiais civis em atos políticos partidários. Pode? Só que assim, e policiais Ele civis pode ele fazer nem poderia. Pelo regimento da Com os PM policiais não pode militares. ele se envolver em nada disso. Policiais Nem a militares, paisana. eles isso, mas poderiam. assim, em atos políticos partidários. E o que foi convocado para a Barra naquele movimento foi um movimento cívico em comemoração ao 7 de setembro. Eu fui, irmão. Mas sabe que é porque você tomou... Né? Teoricamente, Teoricamente, mas foi sabe um que você movimento tomou convocado pressão? nacionalmente. Mas aí, que a gente já mas sabia a você tendência e a responde até orientação hoje sobre isso, política. Aí eu respondo, já virou sindicância. Essa sindicância já tomei porrada na sindicância, já virou um PDS. Um PDS já fica mais... PDS é o quê? PDS é processo disciplinar sumário. Que pode se transformar num PAD, processo administrativo disciplinar, que pode trazer a minha demissão. Ou seja, A demissão? 27 anos de polícia, eu posso ser demitido porque participei de uma data cívica. Ah, não interessa o que usaram. Mas a Mas convocação você que eu subiu atendi no trio. e pedi uma salva de palmas. Não falei. Não falou nada. Exatamente porque eu sou idiota. Existia uma portaria no dia anterior. Então eu não falei de política. Mas eu você falei falou do meu colega que foi assassinado. Aí é que tá. Entendeu? Aí que tá. Eu tive lá na 72 que o Hélio serviu e é tenso o clima, pô. É tenso. O Estado realmente tem uma situação aí que vai ter que equiparar e vai demorar muito. Porque os policiais vivem um clima de tensão naquela unidade absurdo. Entendeu? Assim, falar no soldado Wesley traz uma comoção na corporação absurda. Eu só entendi, de fato, todos os trâmites do que foi quando eu cheguei lá. Que falou do soldado Wesley, eu falei, meu Deus, foi uma comoção assim, cheguei a ficar assim, porque eu não sou polícia, tô no Qual meio. é, qual a importância do soldado Wesley naquele ato? Assim, Para você e seus colegas, você. assim eu fico nervoso quando eu falo. Porque assim, É uma comoção quando no meio de você, aconteceu foi a muito situação de pesado. Wesley, como eu moro em Dias d'Ávila, eu fui acompanhando pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Eu vi o desespero dos colegas. Foi o pior, a pior ocorrência que a Polícia Militar da Bahia... Atendeu foi o próprio colega. A pior. Porque por tudo que repercutiu depois. Então eu estava acompanhando. Quando aconteceu, eu disse logo em casa, eu fiz, o Wesley vai ser assassinado ou vai se matar. Por quê? Acho que se Eu matar vi- ele não ia não. Não sei, mas assim, eu vim das artes marciais. Então quando o cara fala, chama a comunidade e diz, venham presenciar a honra ou a desonra da Polícia Militar da Bahia, ele está dizendo ali. Não, mas a Eles desonra vão eu sair- interpretei no sentido que a polícia militar iria intervir contra ele. Exatamente. Mas ele tem autoridade de fazer, Exato. eu acho Mas que ele não faria entenda o que eu não. estou dizendo. O cara, quando sabe, quem é de dentro sabe que aquilo ali não ia sair de graça. Então o risco dele morrer era grande. Então quando ele chama a sociedade para ver a honra ou a desonra, ele está dizendo, vai dar merda aqui. E ele foi preparado para isso. O cara viajou 400 quilômetros dirigindo, equipado. Ele E aí estava me sendo diga- perseguido na Exato, corporação. exatamente. Como muitos outros estão. Mas aí me diga, se ele fizesse isso em Itacaré, ia chamar atenção? O cara veio pra capital. Não, porra, cara, ele gente. pintou a O cara, ele fez o foi- cenário psicológico dele que tava pro abalado. farol. o cara da foi Barra. no Farol da Barra, não tem como não ser Teve visto. todo um- E aí eu falo sempre, e aí eu digo, quando eu falei na comissão que nós criamos lá na Barra, na frente de todo mundo, eu falei, ia começar o Fantástico. Você acha que alguém ia querer ver o Wesley uniformizado, dando tiro de fuzil pra cima, falando palavras de ordem contra a vacinação, contra lockdown? Claro que não. Então isso pode ter sido um incentivo a mais, entendeu? Então, aquela situação de Wesley, para mim, eu pensei assim, chegamos no mais baixo degrau. A partir de agora, a corporação vai ter um novo olhar para com os policiais, entendeu? Depois Tipo, depois desse depois, ato, mudou, tipo assim- mudou alguma coisa? É pior. Desculpa, eu não tô rindo, não é sério? de piada, Não, eu sei, mas é de tensão. É de tensão. Porque assim, piorou, cara. Eles arquivaram esse processo.
Não, pior, ele foi... Arquivaram esse processo. A conclusão do processo foi que o Wesley efetuou disparo contra a guarnição e foi provado por mais de uma perícia. Teve uma perícia. Eu conheci esses então, peritos e eles disseram que não tinha nem como ele atirar de fuzil para a corporação. E assim, o que você tem que entender é o seguinte, eu acho assim, irmão, chegou naquele ponto ali, ó, tipo, pô, daqui eu não posso mais descer, aqui já cheguei ao fundo do poço, eu tenho que mudar o olhar para a corporação, eu tenho que mudar o olhar para com os policiais, eu tenho que mudar agora. É opressão demais, velho. O que é que acontece? Endureceram mais. Colocaram esse comandante aí, que é pior Ele ainda. já era comandante à época. Ele tinha poucos meses de comando. Sim. E uma coisa que eu fiz uma crítica à época, que muita gente reclamou, que eu falei que eles foram parciais. Porque o que acontece? Irmão, quando acontece qualquer coisa, o ideal é que se você não sabe tudo o que aconteceu, você diz, eu vou apurar. A polícia vai apurar. A polícia vai procurar saber todos os... Foi que nem aquele atentado que fizeram com o segurança de ACM Neto. O governador já disse de pronto... No dia seguinte foi troca de tiro com a polícia. E depois provou que não teve troca de tiro. Errado, pô. O que tem que dizer é o seguinte. Primeiro que foi uma situação da polícia contra a própria polícia. De policiais contra policiais. Foi irmão atirando em irmão. E naquele caso específico foi covardia de quem arquitetou. Porque os policiais que executaram... Eu posso estar falando uma coisa e peço máxima vênia aqui. No sentido que os policiais que executaram essa operação, eles não sabiam que eram outros policiais. Você está falando da situação de ACM Neto, de segurança da ACM Neto. Então, assim, passaram para eles que eram pessoas envolvidas no tráfico de droga. Então, o policial chegou arrepiando. Ali o que acontece foi o que... Só que quando foi ver, eram policiais militares. Mas a situação ali foi uma situação desmedida, porque os caras estavam num quarto de uma pousada, dormindo, ou seja, não estavam oferecendo resistência, poderiam ter invadido, terem pego, né, e levado para a delegacia para fazer a averiguação. Agora, eles já foram no intuito de... Porque o que passaram para ele, de operação... Não é o passar. Eu acho que assim, mais uma vez, a gente volta e a gente vai entrar num assunto que não é de política, e sim de polícia, de ação policial, e que hoje em dia está atingindo, né, a corporação, e que por isso... Tantos policiais estão se sentindo ofendidos. Porque, não, de policial com policial, né? Porque todos os dias as comunidades sofrem com essas ações desmedidas, que eles vão para os centros, que eles vão para as ruas tocar fogo, pedir, gritar, e que sempre, você sabe o modus operandi, sempre coloca as comunidades, as pessoas de bairros periféricos como os culpados da ação, como se tivesse... O culpado é o Estado, irmão, que deixa o tráfico alimentar, hoje em dia, o pobre está servindo de carnificina, não é a polícia que é culpada, não. Não, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou conseguir só transformar isso se eu sair da polícia e for para política. Para política, porque, exato, isso que você falou, por exemplo, quando você fala que nós dizemos que é a comunidade que faz. Não, eu não concordo com o que você fala, mas entendo a sua fala. A verdade, a comunidade é vítima do tráfico. Então, exato. E aí a polícia fica como refém da situação. A família que vai lá queimar pneu, eu entendo. É a família do cara que é usuário, é a família do cara que é o traficante, é aquela família que está sendo oprimida a fazer aquilo, porque o cidadão, não pense você, que vai lá de boa vontade botar pneu para queimar, não, viu? Muitos ali são obrigados. E muitos deles agradecem quando a polícia sobe o morro, sim. A opressão é horrível para cima dele. Agora a gente tem que entender que são variações. Agradece sim, não é assim, não. Também, não, mas é a realidade. Dá um coturno aí. Coturno, como é o nome do negócio? O balaclava. O balaclava. Nossa, eu quero ver. Mas a gente não vai usar balaclava, não. Vai na cara limpa. Agora você entra em 2009, você funda a Aspra lá em Jardávila. Não, fundamos a Aspra aqui em Salvador. Foi, com vários policiais de toda a Bahia. Então, você era do grupo de polícia. Éramos um grupo só, não existia liderança. Por que nós decidimos... Por que ele se fudeu sozinho? Sozinho? Como assim? Ele tomou uma sequência de todos os artigos da Lei de Segurança Nacional. Beleza. Foi quem ficou sozinho. Mais tempo preso. Beleza, então vamos lá. É bom que você coloque Você foi preso? Fui preso. Ficou quanto tempo preso? Fiquei 19 dias logo no choque, logo em seguida a greve. E 3 anos depois eu fiquei 30 dias preso com a conclusão do procedimento administrativo. Você ficou 3 anos preso? 3 anos depois foi concluído e eu tomei 30 dias de prisão administrativa. Você ficou 30 dias preso no BO. Isso. Ou seja, quem o Estado pegou como cabeça da greve foi quem? Bom, vamos lá. Peraí, vamos devagar aí. As coisas não são assim tão simples. Jacques Wagner vai ver esse negócio. Vai ver esse negócio. Ele sabe que ele mandou executar.
Participei de reunião com o Jacques Wagner, inclusive nós participamos na época, logo em 2013, nós participamos de uma reunião. Olha o 13 te perseguindo aí, É, tá de vendo? novo. Sim, Agora eu vou concordar. sempre, O 13 meu... E aí a gente apertou. participou de uma reunião, porque assim, você fala, todo mundo, assim, ele pagou mais. Não sei se pagou mais. Pagou, cara. Ele Não, ficou não 2 sei. anos, foi pra lá pra... 2 anos preso? Ele ficou lá Ficou no 44 dias. Não, ele foi pro presídio de segurança máxima, se fudeu 44 todo. dias, eu era diretor da entidade à época, ele ficou 44 dias. Não estou dizendo que é pouco 44 dias, não estou dizendo que foi bom para ele, não estou dizendo que ele não sofreu. Montaram uma operação absurda, porque por isso que teve Certo. 2, 3 prisões. Certo, mas deixa eu dizer, tem policiais que estão sendo perseguidos pela greve de 2012 até hoje. Foram mais de 100 policiais que foram presos, entendeu? Mais de 100 que foram presos. Não foi só um preso, não fui só eu que fui preso, não foi outros colegas que foram presos, foram vários. Deste Foram grupo, Mas quem do enveredou nível, mais pra mas- política? Deste grupo, quem foi que enveredou mais pra Quem política? enveredou mais pela política Prisco, foi ele. Prisco, que acabou sendo o cara que ficava à frente. E por que a Aspra Aí, decidiu? E por ele que lá tava à atrás nós frente. decidimos que ele deveria ficar à frente? Porque ele era um ex-policial, ele foi demitido. Então era um cara que sabia as nossas dores, mas que não era alcançado pelo regulamento. Então é mais fácil ele falar por nós. Só que em 2012 o que aconteceu? A GLO, a Garantia de Lei e Ordem. Então quando o Dilma faz aquilo, já atinge o civil também, e aí ele foi preso. Porque os outros policiais, quem tinha O a perder? processo dele tava suspenso, né? Quem tinha a perder? Ah, tava correndo, Nós tínhamos né? um emprego a perder, nós sabíamos que seríamos presos, seríamos perseguidos. Então, assim, como eu falei, até 2012, eu era instrutor de defesa pessoal da polícia. Depois disso, não fui mais. Então, outros policiais foram transferidos, muitos policiais foram transferidos. A greve é uma coisa que tem que ser utilizado sempre como último recurso. E eu concordo com greve. Em último recurso. E Mas aquele não ali em tem- 2012... Mas não aquele tem era- como resolver Não, sem peraí. greve. Não, tem? tem. Mas ali... Mandar um ofício pro Não, governo. calma, aquele ali foi o último recurso. Nós Aquilo ali. precisávamos aqui, não tinha mais como, os caras não atendiam. Então, chegamos àquele ponto, beleza? Isso foi no governo de Mas- Jacques Wagner. Governo Jacques Wagner. Isso. Então, o que acontece? Quando você chega no ponto de fazer uma greve, você sabe que não tem mais diálogo até ali. Então, você faz uma greve. Ali já Pra tinha- ali já tinha reinicia. esgotado com o Tinha governador. esgotado, Já. não vai atender, vai ter que ser assim. Aí você faz o quê? Reinicia o diálogo. Entendeu? E aí o que acontece? A intransigência do governo causou isso. Muita gente queria derrubar o comandante geral. Muitos oficiais estavam ali incitando por trás. Agora, né? assim, oficial é um negócio. Nada contra os oficiais, pelo amor de Deus. Se Mas beneficia e persegue. é aquele negócio, eles Uns. fazem assim, Agora, ele uns. cita o praça vai e se ferra e ele, pra alcançar ele é difícil. Um PAD não pega ele como Mas não pega é vocês. mas é difícil, mas não é impossível. Mas você tá em qual nível hoje? Categoria? Eu sou sargento da PM sargento. hoje. Isso. Então, assim, eu vou fazer 27 anos, sou sargento. Então, a progressão na carreira é algo que não existe aqui, você percebe, né? Não. Por isso que é soldado até hoje. Eu talvez até perca o de soldado, porque tomou outro PAD agora. Saiu do governo, tomou um PAD. E Agora aí, tá... se perder de soldado vai ser o quê? Guarda municipal? Não vai ser nada. Não vai ser nada, vai ser exonerado e vai ganhar o título que a imprensa está querendo. Ex-policial militar, soldado prisco, não sei o quê. Porque eles estão querendo fazer a narrativa. Mas assim, por exemplo, como eu falei, a gente corre risco E aí o tempo você todo. segue nessa luta de 2013 até 2016. Sua primeira Isso. candidatura já é em 2016? Minha primeira candidatura foi em 2012, mas foi uma candidatura, não vou dizer que é uma candidatura fake, mas foi uma candidatura necessária, porque... Pra o que acontece? pontuar. Todo mundo estava respondendo procedimento Você administrativo. saiu com candidato onde? Em Dias D'Ávila, era do Dias Dias D'Ávila. D'Ávila. Mas nem fiz uma campanha, porque assim, eu não tinha pretensão de ser candidato. Teve a greve, todo mundo estava respondendo procedimento administrativo. O que a gente decidiu? Vamos sair candidatos nos seus municípios para a gente conseguir fazer Fortalecer uma vereadores, para ter uma base política. A gente sabia que Prisco seria eleito vereador em Salvador naquele momento. E foi um estrondo, cara. Ele foi o quarto mais votado, Mais teve votado, mais de sabe? 14 mil votos. E, a gente E ele estava precisava preso. Ele não fez campanha. Não, ele estava solto. De vereador? Tava solto. O vereador que fez a de estadual, que ele estava com prisão Decretada, domiciliar. Tava de tornozeleira. Isso. Mas não chegou a ter tornozeleira, mas Não ele chegou a ficou ter domiciliar. Mas em 2012 ele pôde fazer a campanha. E aí o que acontece? Nós conseguimos eleger alguns vereadores nos municípios, né? O meu não tinha condição, porque assim, no começo do ano eu tinha declarado apoio a um amigo lá, né? Não sabia que ia ter essa repercussão. Declarei apoio a um amigo. E depois Quem da é esse campanha, amigo? Eu conheço esse amigo. ele acabou sendo eleito vereador, Eduardo Cruel foi candidato a vereador lá em Dias Lá em D'Ávila. Dias D'Ávila. Lá em Dias D'Ávila. Ele acabou sendo eleito lá. Policial Mas militar? isso, não, civil. Lá não tinha nenhum candidato militar. Aí acabou que depois de falar com ele, irmão, eu declarei apoio, mas vou ter que ser candidato. Mas assim, não é uma candidatura que eu vá conseguir ser eleito. Só Tem tô pouco marcando uma posição. Preciso marcar posição para Mas aí você vai me contar uma coisa.
Fala. Ivan Leite surgiu na política no meio das greves da PM de Salvador? Acabou que foi. Então, o seu histórico é grevista. Você vem e entra na Isso. política através das greves. Histórico de luta pela categoria. Não tem problema dizer não, porque greve. assim, a gente não porque não tem, ó, tem uma A coisa. greve é a consequência Tem da um termo que luta. as pessoas consequência. usam. Tem um termo que as pessoas usam. Movimento paredista. Pô, paredista é greve, pô. Não tem outro nome, entendeu? É greve. Agora, assim, eu sou aquele cara contrário à greve. Mas existe um momento que você tem que ter. Você Agora é o você do não diálogo, pode qualquer então. momento. Hã? Você é o do diálogo. Tem que ter o diálogo. Agora tem, se eu tô tentando conversar com o Paulo, que é o cara que pode resolver. Paulo não resolve? Tá bom, Paulo, vou cruzar o braço. E aí você volta a conversar. Aí você já vem com outro nível de conversa, entendeu? Mas assim, eu sou um cara que tem que lutar pelos direitos. Aí você da sai Teve algum candidato a deputado ou a vereador em Vereador 2012. 2014 sai Em também 2014 a apoiei deputado. Prisco para deputado estadual, era diretor da entidade, apoiava Prisco, já discordava de muita coisa, mas apoiei, achava que nós precisávamos ter um representante. unidade. Ainda acho que a gente precisa ter um representante. E por que? Naquele momento. Como foi que começou essa treta, você e Prisca? Porque vocês eram coleguinha de grupo, tava ali caminhando pra todo mundo junto. Que De horas repente, alguém saiu do grupo pau, no quebrou. WhatsApp? Assim, vamos lá, coleguinha de grupo, você falou tudo, é grupo, coleguinha de grupo. Quando tá todo mundo junto, quando todo mundo faz assim, ó, vamos ouvir aqui, Paulo, o que a gente vai fazer? Ah, beleza, Luma, é isso aqui que a gente tem que fazer? Pô, não concordo, Paulo, vamos discutir aqui. Vamos resolver aqui entre nós quatro como é que pode ser. Ainda que Paulo, que seja o líder, não concorde, ele vai ter que aceitar o que a maioria... O grupo decidiu, o que a maioria. Grupo decidiu. Quando passou a ser unilateral de Paulo para todo mundo, aí muda. E aí começou a ver. Se você observar, não tem um fundador da Aspra mais na Aspra. Isso aí eu não Todo sei. mundo foi sair, não. É um dado que eu tô te dando porque eu fui fundador. Eu sei que o último que tava com você foi dos Anjos. Dos Anjos está comigo. Os Dos Anjos é um cara que tá parceiro meu. Conheço o Dos Anjos. Dos Anjos vai ser eleito vereador em Feira de Santana daqui a 2 anos. Daqui a um ano que vem, com E certeza. a Então, base de o- Dos Anjos é a O mesma que a projeto, o sua? projeto continua. É a mesma o projeto base que continua a- de fazer vereadores. Isso. Desde 2012, Isso. vocês continuam com o projeto de lançar sempre Exato. candidaturas Sempre de vai ter, polícia. Mas então não é mais pela Aspra. Não faço mais parte da Aspra. Espero que... Eu sou filiado ainda, sou associado, pago minha mensalidade. Da Aspa? Da Aspra, pago a associação ainda. Mas, menino... Sabendo, Eu tô achando que ainda cabe uma conversa aí. Não cabe essa conversa. Por exemplo, não, deixa eu dizer uma coisa a você. Uma conciliadora. Não adianta essa Porra, conversa. são dois gigantes, velho. Por isso que o gigantão, ele tem a participação dele da gente, não pode tirar ele do bolo e pode ter uma conversa. Não, acho que sim, acho que isso pode acontecer sempre. A gente tem que dialogar Porque sempre. A nossa perceba- categoria precisa discutir. Assim, várias vezes. Por Tem que exemplo, discutir, irmão. tem que discutir. O que Até porque a acontece política é em feita 2018, disso, né? A política é feita de conversa, de diálogo, né? Vamos Você tá voltar falando rápido. de 10 anos atrás, as pessoas Isso. mudam, Vamos né? voltar agora rápido para Corporação, o pensamento é outro. Não, a gente tem que unir. Se a gente não. Tem que unir. Eu digo direto aqui, sabe o quê? Por exemplo, fui candidato a deputado estadual, eu falava com todo mundo. Eu acho que deveria se divergir a votação em 3 nomes no máximo. Mas por que você saiu do estadual, por isso que o estadual você tá dividindo a tropa? Calma, que eu estou falando isso. 3 no máximo, 3. entendeu? Tá falando, Você tem não um precisa número, ser tá? um só, entendeu? Você tem voto suficiente para dividir para 2 ou 3. Até porque tem Por pessoas que que não não combinava votam. Alden não tinha surgido nessa época. Alden Alden não surgiu veio em da 2018, PM. Alden 2018 é teve a Bolsonaro, votação. né? Beleza, mas olha só. Vocês que já são da polícia, que transitam na polícia. Você, Prisco, dos Anjos, pessoal. Aí o que acontece? Por que não dava certo botar um estadual e outro federal fazer uma coisa? Porque as formas que são feitas os diálogos são feitas de formas erradas, maneiras diferentes de pensar. mas Imposições? Imposições, talvez. O que acontece, eu vou ser bem claro para você, em 2018, teve um grupo, em 2016, após a eleição em 2016, uma semana depois, viu que não fez vereadores em Salvador, que é a capital, região metropolitana, não tivemos. Tivemos alguns vereadores eleitos, policiais, mas não com ligação com a tropa, né? Então, o que o pessoal fez? Vamos fazer uma forma de fazer um plebiscito. Criou-se um instituto. O ICEME. Esse instituto, em 2016, eu já me comprometi com eles. Na primeira reunião eu falei, quem tiver que participar do plebiscito, tem que assinar um termo de que participou do plebiscito, não foi eleito pelo plebiscito, não se candidata. Você não tem obrigatoriedade, eu sempre fui contra ter obrigatoriedade de apoiar o cara que ganhou. Você pode apoiar outro, mas não seja candidato. Porque quem não está participando do plebiscito já vai ser candidato de qualquer jeito. Agora, você participa do plebiscito, não é eleito, se candidato do mesmo jeito. E aí o que acontece? Acabou que ficamos com 2 candidatos à federal e 2 à estadual. Quem Capitão foram esses Tadeu dois? e Luciano Lima para federal. Luciano Lima perdeu, apoiou o Capitão Tadeu e me apoiou. E eu ganhei para Capitão Alden. Esse Tadeu é complicado, E eu né? ganhei para Capitão 2008. Alden. 2018. Eu ganhei para Capitão Alden. Que mesmo que nós já havíamos assinado um termo registrado em cartório de que não seria candidato se perdesse no plebiscito. Sim. Ele Ele perdeu foi. e ele foi, porque ele já tinha a base fora.
Pouco antes, nós participamos da segurança de Bolsonaro em 2018, que era feito a Bambembe, tava eu, ele, e aí ele conversou comigo, eu fiz... Maluquice, né? Fazer segurança de Bolsonaro. Porra! Em 2018, no auge daquela era agonia. Era E maluquice. assim, quando a gente conversou com a galera, né, eu falei assim, não tinha dinheiro. Aí eu chego pros caras, chego lá na minha unidade, eu fiz, irmão, tô responsável pela segurança de Bolsonaro, a gente vai precisar de alguns policiais para fazer... Você saía chamando os policiais? Aí cada um ficou responsável. Você é filha também, você é meu do juiz. Aí os caras, não foda sentido. foi os caras, chega assim pra mim e fez, porra, eu vou, tô dentro. Aí eu fiz assim, Só que aquele maluco que tá lá em Brasília, todo mundo só que eu falei com os caras, eu fiz, pô, irmão, só que tem o seguinte, vocês estão ligados aí que pode vir uma perseguiçãozinha depois. Não, porra nenhuma, a gente vai. Aí eu fiz, ó, só que é o seguinte, não tem diária, velho, não tem dinheiro. É na cara dura, os caras, não, tranquilo. Aí eu fiz assim, ó, mas tem outra porra também. Não tem nem alimentação, irmão. Meu Deus, sério? É de graça o negócio meu. Aí os caras, não, beleza. Pelo menos pagaram pra ir, pagaram pra fazer a segurança do presidente. Pô, fazer a segurança do cara, pô. Pra você ver o nível que os caras estavam acreditando. De empenho que vocês estavam na campanha de Bolsonaro. E nós fomos. E eram quantos aí? Cada um ficou responsável pra conseguir 8 policiais. Acabou que nem todo mundo conseguiu nas unidades. Eu acho que eu levei de 18 a 20 policiais na minha unidade que foram lá fazer a segurança. Mas assim... dava pra cercar ele. Dava, pô, o vídeo lá, você vê que a galera camisa verde e amarela, a gente cercou, mas assim, eu ainda pensei, pô, aqui na Bahia não vai dar tanta gente. E outra, foi em maio que a gente veio, foi em maio, e estava tendo manifestação dos caminhoneiros. Então, muito ônibus no interior não conseguiu chegar. Aí eu falei, pô, vai dar pouca gente, pô, o aeroporto não vai encher, não. Aí foi aquele lá em Vitória da Conquista. Não, aqui em Salvador. Foi em Salvador. Foi em maio de 2018. Foi na campanha. Foi na primeira. E entupiu o aeroporto, que a gente chegou na parte de fora assim, eu falei, que porra é essa? Mas onde ele passava era isso, Era isso, só que eu imaginei com manifestação. Era aquele fenômeno que aconteceu, a explosão de Bolsonaro. E aí, durante a movimentação, eu falei, velho, não tem como esse cara ficar nessa forma de fazer a segurança, pô, de chegar e ver alguém aqui para conseguir, porque assim, por mais que a gente tivesse conhecimento de festa de largo, de trabalhar com tumulto, trabalhar com muita gente em cima para defender a autoridade, não é a mesma coisa em todo estado. Entendeu? Então, aqui a gente foi se virando, porque mesmo com aquela camisa a gente foi empurrando o pessoal. Porque... E aí, mas no final das contas, pelo menos um obrigado do presidente vocês receberam? Não, obrigado e um videozinho, né? Um videozinho. Mas ele tava assim, ele tava muito ruim, tava arrombadão naquele... Imagina agora, irmão. Não, agora ele tava cansadão mesmo, eu olhei assim. Agora ele tá na Disney, ele tá bem. Deixa Bonoro, pô. Deixa ele. Ele tá na Disney. Ele merece, ele aturou um monte de gente chata. Ele tá melhor do que você, Luma uns 45 dias aí de boas. Ele pegou o avião, que eu sempre brinco aqui que Bolsonaro fez igual aquela novela Vale Tudo, né? Que a mulher pegou aquele avião e deu banana pra todo mundo. Foi isso que o Bolsonaro fez. Deu banana pra todo mundo. Ele foi tirar foto. Deu banana pra todo mundo. Quem tá mandando banana na economia do Brasil é quem tá aí agora. Banana pra todo mundo. Assim, muita gente fala que foi covardia e tudo. Eu acho que foi uma estratégia que ele deveria ter feito Não, ele fez mesmo. Não foi covardia não. E assim, agora uma coisa que vocês não me viram, nem vai ver, eu defender aquelas manifestações. Não fui nenhuma. Era isso que eu ia perguntar. Não fui nenhuma. Quais manifestações? O que você achou sobre isso? O que você... Irmão, você lembra aquela vídeo? Aquele cheio de empate. Não, pô. Não é nem isso, pô. Você lembra daquele meme de uma menina que a menina tá assim, né? Aí tá uma manifestação grandona, a repórter chega. O que você acha disso aqui? Uma perda de tempo. Não vai resolver nada. Não ia, porra. Tava na cara. Ali era perda de tempo. Porque, mas não era por causa da manifestação, é porque você sabia que a milicada aí não ia fechar com o Bolsonaro. Quem não sabia, porra? Quem acreditou? Mas a galera intervencionista acreditava nos militares. Quem acreditou foi lá porque quis, porra. Mas tinha gente convocando o CAC pra ir pra Brasília e tudo mais? Vai lá, CAC. Não vai. O CAC, o que a gente tinha que fazer era até o dia 30 de outubro? Foi 30, não foi? Assim, tudo pronto. Ali, pô. Ali acabou, não tinha mais, não tinha que esperar mais nada. Acabou a urna, saiu o extrato, já foi. Irmão, já foi, entendeu? Então, desce o palanque, desarma o palanque. Desarma o palanque e vamos lá aceitar, não vai subir. E tem gente esperneando até hoje, né? Porque tem gente esperneando até hoje. Tem texto ainda, o pessoal dizendo, não, vai ter... Agora vai, as próximas 48 horas, o mundo vai virar e vai acontecer. Luma Félix recebe pelo menos uns 50 desses todo dia, pode falar que é verdade. A gente teve eleição do Senado ontem. Com os Minions, pô. Que o pessoal do PL tá dizendo que houve fraude na eleição do Senado. Eu digo, gente, saiam do palanque. Peraí. Tem uma questão na votação do Senado aí que vai ser observada.
O quê? Porque você Me sabe conte o que deu Foi o revés foi foi que alguém viu que o cara que tava na base de Bolsonaro, que deveria ter votado no candidato de Bolsonaro, votou no Pacheco. A merda começou aí. Aí pega- Jogou no ventilador. Aí teve O fraude. voto impresso. Não pode, O voto é impresso secreto, preenchido você na não mão. pode saber nada, é selado. O voto é Mas, preenchido à mão. mas souberam como. Eles- Alguém soube e Pronto, largou. o que não podia era ele declarar o voto. Não, E se tudo o homem bem. tava escrevendo, chegou alguém com o celular por cima assim e fez a foto? E aí? Isso aí, E é declaradamente, celular. é uma coisa que não pode. Sim, mas se fizeram. Você achou que não ia dar pra Pacheco? Eu achei que, independente Se sou do eu, resultado... que em algum Não, momento poderia dar. Eu achei que, independente do resultado, a oposição foi feita. Então, por exemplo, Pronto, eles não Mas podem é isso. mais querer uma PEC que a maioria Eleição absoluta é não uma- vai ter. Por causa dos Beleza, números que beleza. tem. Mas isso Aí é tá aqui pra consciente. frente. Pronto. Eleição é extrato de momento. Tiraram o extrato e o momento é esse. É Pacheco reeleito. Exato, pô, igual a Aceita, Tri. assume, Saiu o vai ser resultado. feliz. acabou, Mas pô. você poderia invalidar de outra forma. Porque a gente viu o ministro do STF interferindo na eleição do Senado. Isso nunca aconteceu. Isso não pode. É interferência de poderes. Isso nunca aconteceu. Isso não pode, a gente não sabe. Porque nunca Não, aconteceu. não pode. Se nunca aconteceu. Mas não pode, é você sabe que interferência. não Por pode. que é interferência de poderes, Paulo? Não pode. Tem alguém com tentáculo maior aí dizendo como é que vai ter que ser feito. E aí há uma coação no poderes não parlamentar, se comunicam. porque o STF tem a caneta na mão e diz, ó, a PF vai bater amanhã no seu apartamento, revirar tudo, e a gente vai achar alguma coisa lá, que a gente quiser. Aí o que, é que eu digo a você? Aí o cara tá Aí eu coagido, vou dizer uma pô, coisa tá a você. comprometido a seleção. Vou dizer uma coisa a você, Luma. Não tenha. Mas é verdade. Calma, deixa eu Saia do Nas palanque, próximas Lomba. 40 horas, Lomas, eu tenho certeza que alguma não, coisa não, vai mas eu vou te acontecer. dizer. Fica tranquila, fica tranquila. Mas Fica, é. fica parecendo brincadeira, mas assim, ó, não tenha nada no seu apartamento. Não faça nada de errado. Já que você escolheu a política, tente andar os 200% certo. É igual Cara, a mim. Daniel Silveira, Vamos lá. seu colega de profissão, não tem nada de errado, foi preso ontem. Não, tem de errado sim. Falou foi que demais. ele fez? Falou demais. Ué, o parlamentar não pode falar, cara. Cara, Falar demais desde O quando crime momento de que opinião ele não estava- pode. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando eu vou... É a forma por exemplo, como você diz. Como você Tudo é a diz. forma. Por exemplo, você vai ver aqui, ó, você não vai ver... Você Não é vai a me- forma, é quem disse. Não, também. Mas aí se você já sabe, por exemplo, eu sei que eu sou um cara carta marcada. Você então, no meu serviço eu vou fazer 300% certo. Mas se eu precisar ser ríspido, eu serei. Se eu precisar arrastar alguém pelos cabelos para conduzir, eu vou arrastar. Menino, mas... isso não vai, pô. Não, pode ir, mas é o que eu tô dizendo. É o uso progressivo da força. progressivo da força. Faz É isso que eu tô parte, dizendo. faz Se eu parte. falo assim, Procedimento. não for, se eu Aquele falo- negócio, esperou contato veio. Contato veio e acabou. Simulou, dava cartão amarelo. Mas assim, quando é que eu vou fazer isso? Quando tudo estiver extinto. Aí eu vou chegar arrastando o cabelo dos outros, sabendo que eu sou mais carta marcada do que todo mundo. Não sou idiota. Então o que ele tinha que fazer ali? Controlar a boca. Controlar a boca. Falou demais. Falou demais. Cara, Pagou desde pra quando ver. falou demais é crime? Ele sabia que aqui agora tá sem crime de opinião, pô. A gente sabe. Não existe isso, Não Evalente. existe. Não Luma, a gente existe. Luma, você tá vendo aí. Não, a gente tá vendo o que tá Então, acontecendo. Isso é criado pra ter é usar o perseguição jogo. política. É o jogo. Não existe um tipo É o penal jogo, deixa eu previsto dizer pra uma coisa. você Deixa eu prever dizer uma pessoa coisa. apontando. Não, vamos lá. Eu tô É o dizendo. jogo, vamos lá. Nossa, tá Deixa eu dizer uma coisa pra você. O jogo... Tem essa lei? Peraí, não. Tem no Código Penal previsto Não o tá crime de acontecendo, opinião? não tá Tá acontecendo. acontecendo. Pronto, eu quero que Eu você entenda- inventaram uma lei pra poder só fazer isso. Ah, É isso? sim. Eu quero isso Não, mesmo? a questão Não, do crime de entender, opinião é só. o quê, gente? Interpretação dele. Se o cara tá interpretando assim toda vez, eu não vou fazer. Você entende o que eu quero dizer a Mas você? Como é que, Entende? Você como é que entende que foi, está Ivan? refém, cara? Eu queria, Sim, saber, mas olha bem, eu já tô de acostumado você. com Eu isso. queria saber de você. Como é que foi fazer uma campanha eleitoral com isso aí, com essa tensão? Essa coisa que É, é. agonia. Tranquilão, pô. Um bocado de gente me bloqueou, um bocado de gente me excluiu. Tranquilo demais. Amigos me excluíram. Você tá Amigos falando passavam- 2018. 2018. 2018. Não, 2018 foi mais tranquilo que 2022. Essa agora foi pior. Essa foi pior. Essa foi Agora pior. vem cá, que eu quero entender. Eu tava olhando. Ele vai eu mais tava pra junto olhando de você ainda, não Eu tem tava como. olhando no site vendo, né, a questão de suas eleições, né, por onde você andou. Como é que o homem, em 2018, sai pelo PSL, deputado estadual, não foi? Você sai vereador pelo PSB, virou socialista em 2020 e Não depois virou de novo 2022 sai pelo PL. A origem dele é greve, não tem Fácil. problema Como é nenhum ele vir de isso? Não, mas esquerda. é isso, facílimo de Ivan? responder. Isso é facílimo Aí, pra mim. como é Eu sou isso? tranquilão pra responder isso. Primeiro,
existem situações de políticas diferentes quando se trata de município, e todo mundo sabe disso. Sim. Então, o que acontece? Em 2018, eu saí pelo PSL e teve um problema com a presidente naquele momento, aquela deputada que teve 29 mil votos agora, que perseguiu todo mundo, que sacaneou todo mundo, que não falava com as pessoas, que perseguia, e os presidentes municipais ficavam à margem do que ela queria, e eu sabia que eu não teria... oportunidade naquela janela. Exatamente. Eu não então teria o Partido legenda. Socialista Brasileiro abriu os braços para receber. Claro, e deixa eu lhe dizer, a relação que eu tenho com o presidente do PSB, Dias Dávila, que é Ananias, é uma relação de amizade e confiança. Eu sabia que era um cara que não ia me tirar a legenda em cima da hora, entendeu? E eu tenho uma facilidade ainda porque eu sou policial militar. A minha filiação, na verdade, só acontece... Como os seus eleitores enxergam isso? Muito bem, porque toda vez que eu fazia live eu dizia, eu apoio o Bolsonaro, eu não tenho como sair pelo PSL. E o PSL de Ardal nem saiu, nem teve. O pessoal foi pro DEM. Então, o que eu dizia o tempo todo? Eu sou apoiador do Bolsonaro, eu sou de direita. Mas na lógica você teria que ir pro DEM também. Mas aí eu não confiava no partido de esquerda. Eu não confiava no candidato a prefeito que foi eleito. Era um cara que era meu amigo, mas eu politicamente não confio nele. E ele tá fazendo um governo todo. Você é desconfiado, Silva? Não, porque eu já tinha sido do grupo do cara. Então eu sabia. Quando eu saí do grupo dele, eu disse... Você sabia os podres dele? Não é podre. Ele não tem podres assim. Não é um cara corrupto. Ele é um cara que não tem pulso forte. Entendeu? É um cara que está fazendo um governo que está sendo pressionado por todos os vereadores e não toma partido, não toma posição. O cara não chega ali para dizer, eu quero desse jeito. O vice-prefeito, que é meu amigo, tá rompido com o prefeito, pô. Para você ver que o cara não concorda. Então, assim, politicamente, naquele momento, eu não sairia pelo PSL. O DEM era um partido ligado ao prefeito, que acabou sendo eleito, e também ao PSL, porque daí a gente tinha ligação que eu poderia tomar uma topada e na convenção ser cortada. Por acaso não sair na convenção, né? Por acaso não existir. Entendeu? As coisas que a política Você ajudou faz. na formação do Aliança pelo Brasil? Eu briguei um bocado, mas eu vi também que não ia. Não ia pra lugar assim, eu não gasto energia. Eu já percebi isso. Você falando, eu tô percebendo isso. Você é um cara que, assim, gostou, você vai até o fim. Também não gostou, se você eu confiar, larga no meio do caminho e vai ser feliz. Eu sou assim, se eu confiar, eu vou ali com você, tá dando... eu vou dar um exemplo claro. Em 2020, eu saindo pelo PSB, existiram diversas propostas para eu ir para tanto o outro grupo de oposição, quanto para a própria gestão naquele momento que era do PT. Propostas boas mesmo. E eu disse, aqui eu já não vou ser eleito, que saíram tirando os candidatos. A gente podia sair com 23, aí saiu com 16 ou 15. Eu já sabia, aqui já não elejo mais. Ele já tá limando. Mas eu, vou ficar aqui, pô. Tanto eu cheguei para Ananias, você sabe que a gente se arrombou, né? Aí, rapaz, a gente se arrombou, irmão. Não vamos fazer vereador. Não vamos fazer vereador. Eu poderia estar bem, eu fico aqui, entendeu? Porque eu acreditava naquilo ali. Acreditei que a prefeita que eu apoiei foi de um grupo que eu lá atrás já foi oposição. Mas naquele momento precisávamos dela, que era a Andréa Xavier, que é a esposa do deputado federal Cláudio Cajado. Naquele momento, política tem esses negócios precisava, chatos, né? porque assim, não é meu lado pessoal, irmão, entendeu? Tanto é que quando eu conversei com o Cajado, você sabe que eu não tenho uma relação muito boa com você, pelo que você fez com minha família. Perseguição política lá atrás, que hoje é um cara maduro, tá totalmente diferente. Sua família ou sua minha família, meu pai, meu irmão foi candidato em 92 em oposição à esposa dele, e ele perseguiu bastante, atrapalhou muito a vida de meu irmão. Mas eu, naquele momento, eu disse, eu tenho que pensar na cidade, pô. O cara era vice-líder do governo Bolsonaro, ou seja, e a gente ia ter como ter recursos federais. O cara era da base do Rui Costa, ele poderia ter recursos estaduais, ou seja, nós não iríamos ter dificuldade. Aí a gente estava com um cara que era da oposição, que era ligado à Semineto, ou seja, ele não tinha ligação nem com o governo do estado, nem com o governo federal. Então eu dizia isso, a gente precisa pensar na cidade, não pode fazer política de amiguinho, pô, entendeu? Não dá. A gente tem que fazer política com responsabilidade. O que é bom para a cidade agora? É a pessoa que eu não me dou bem, eu vou apoiar. Eu não sou amigo de tomar café da manhã com ele. Tô entendendo. Entendeu? Comigo é assim, é o lance do PSB. Ananias é meu amigo. Então você compreende e sabe fazer a política, né? Porque a política foi isso aí. Tem que ser assim, pô. Mesmo conversar. Tem que ser assim, pô. Eu conversei, assim, em 2018, acabou que teve o plebiscito, o Alden saiu candidato, beleza. Foi eleito porque ele já tinha uma base. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu falei com ele, irmão, não saia pelo plebiscito. Você já tem... o PSL já tinha algumas pesquisas, sabia que Alden estava entre os primeiros. Você já tá, mas você vai se queimar com a categoria.
Não venha. É melhor do que você perder para mim no plebiscito, que você vai perder, e você sai candidato do mesmo jeito. Só que a categoria não deu muita atenção, eu ganhei para ele, e eu tive uma votação expressiva. Eu gastei R$800 e tive quase 16 mil votos. Eu fiquei como segundo suplente. E nós sabíamos que o PSL poderia fazer o último candidato eleito com 18 mil votos. O grande problema é que entrou o partido de Júnior Muniz, eu não sei se era PHS. Então, quando entrou o PHS, foi o que atrapalhou. Foi muito ajudado pelo lá, PSL. O PSL puxou uma galera. O PHS foi que elegeu o Canário. Inclusive, Igor Canário foi puxado pelos votos de Daiane Pimentel. Então, ele se beneficiou. Na fusão, exato, ele se beneficiou lá em cima para federal e beneficiou o Júnior Muniz aqui, que não tinha qualquer ligação com a direita, não tinha qualquer ligação. Então, quando ele entra, tirou a minha vaga, entendeu? A minha possibilidade. E assim, sua possível vaga. A minha possível vaga. E tanto que em 2021 teve aquele problema com Alden, que Alden poderia ter sido perseguido. Quase foi caçada, aquela coisa toda. A Semineto ajudou. Naquela possibilidade ali, o que acontece? Matheus Reis, né? Matheus Reis não poderia assumir, porque Matheus Reis já tinha trocado mudado partido e tinha sido candidato aqui. Aí muita gente, mas você também não vai porque você saiu pelo PSB. Só que o militar não tem filiação partidária. A nossa filiação... Você seria o... Eu seria quem iria assumir. E aí teve uma junção de Alden Prisco, e aí ajudou. Mas eu não fiz nada, não procurei ninguém. Eu não posso me pronunciar sobre essas coisas. E muita gente me procurou, inclusive da base do governo, conversando comigo. Porque os caras pensavam assim... Então você foi procurado naquela época? Foi procurado pra caramba. Pra poder dizer assim, se você quiser, você se articulou. Não, fiz nada. Então você ficou na tranquilidade. Agora sim, a pessoa ligava pra mim, vamos reunir, vamos. Quem procurou foi a base do governo ou a base de oposição? A base do governo, a base da oposição não procurou nada. Nada. Agora era um número bom, 40 a 190, né? O meu? 40 a 190. Não era? Você Número bem? 40 a 190. 40 a 190 o seu? Era um número bom. 40... Vai. Pro 40 o PSB. Porque quando foi em 2018 foi 1790, né? Que foi o número de Bolsonaro e o 190 da polícia. Agora eu usei o 22022. Mas aí depois, passada essa eleição, você teve uma candidatura agora também. Sim, que tive uma queda que ninguém entendeu nada, porque assim, em 2018 eu fiz uma campanha que eu não viajei, tava carro quebrado, vinha de carona pra Barra, e foram quase 16 mil votos. Nessa agora eu viajei um pouco mais, assim, estava mais conhecido, as pessoas acreditavam que eu ia ter uma votação melhor, e eu tive uma queda de 4 mil votos, eu tive 11.813. Aí muita gente, porque tem isso, porque perseguição e tudo mais. Eu fiz, irmão, eu não sou aquele cara assim. Eu fui lá, entrei no tatame, lutei, fui melhor que o cara. Nocauteei, não tenho o que discutir. Trocou porrada, foi por pontos, vai depender de árbitro, irmão. Vai depender de árbitro. O cara tirou, acabou. Decisão técnica. Então já foi. Então assim, eu não vou pensar, eu fiz, velho, até Bolsonaro, o pessoal acha que houve fraude. Eu vou me preocupar comigo, eu vou achar que eu meti. Vou. Agora eu sei que teve muita gente que ficou preocupado. Muita gente chegava, teve aquela coisa de Prisco dizia a todo mundo, não, que não tem vai tirar do outro, tem que ser só eu. Né? Eu que tenho mandato, tem que ser a mim. Só que eu dizia o tempo todo, irmão, em 2010 você não tinha mandato e era Tadeu, deputado, mas e a gente já apoiou. Com essa conta aí, a polícia não tem mais nenhuma vaga lá. Não tem ninguém que que defenda a polícia hoje. Essa briga aí sobrou para todo mundo. Mas entre não ter ninguém e ter alguém que não represente de forma correta, que não receba, que ninguém recebe, que não tem diálogo, eu não sei o que é pior, viu, Paulo? Como é? Não sei o que é pior. Por isso que eu não estava recebendo vocês? Comandante, não. Quem recebia? Comandante geral recebia, governador recebia. É isso. Pô, você... Pra dialogar. Dialogar com todo mundo. Tô falando do político. Tô falando do político. Eu tô falando de político. Não tô falando ele de político. Tá fazendo, cargo, do deputado. o que ele está fazendo é do fazer a política. Fazer. Não adianta você ter um mandato e não dialogar a favor da categoria. Mas você não acha ruim? Alden até tentou mais, mas eu acho que ele poderia. Tanto é que quando a gente conversava bastante, quase que a gente fez uma dobradinha, eu falei, você tem que se aproximar mais, você tem que brigar mais pela polícia. Você fala muito de guarda municipal, você fala muito de CAC, você mas fala não de tem como, cara. Ele é oficial, vocês são praça. Beleza. Então não pregue a união. Eita. Entende? É simples, pô. Pra mim é simples. Acabou. Eu não posso pregar uma coisa e praticar outra. Por exemplo, eu digo a todo mundo. Eu concordo com você. Eu digo a todo mundo. Porque pelo que eu pouco vi, não dá pra misturar um negócio. Pois é, dá. Mas você não acha que isso é um mal de várias pessoas que aderiram ao bolsonarismo, não? Fazer uma coisa e praticar outra? Ai, como tá retado. Tá bravo. Não, eu tô querendo saber. Já porque pelo menos eu ia botar Você tá vendo que tá ácido pra caramba. E olha
Olha que a gente tá falando de coisa pesada, a gente não tá ácido. Mas eu tô perguntando assim, Mas sabe porque o Bolsonaro que não vai fazer essas coisas? O Bolsonaro é do ser humano. Eu vou dizer uma coisa a você. Por exemplo, a gente vê... Aí eu vou dar os exemplos nos limites máximos, assim, né? Nos extremos. A gente vê pastor tendo caso com obreira. Teve pastor padre com criança. Você vê policial envolvido com tráfico. Você vê político. É do ser humano. Não tem a ver com bolsonarismo. Não tem a ver com petismo. Não tem a ver com lulismo. Puxa esse microfone um pouquinho você. Entendeu? Mas o que eu falo é na intenção assim, por exemplo, o bolsonarismo ele diz pela pátria, pela família, pela liberdade, né? Aí todos também se dizem cristãos. Não, todos não, eu sou agnóstico. Sim. Como é, menino? Como é que você chegou nesse parâmetro? Então, assim, Agnóstica. são frases que são ditas, né, dentro do bolsonarismo e que não coadunam com a verdade, né? Não coadunam com a realidade. Muitos não frequentam a igreja, muitos já estão no 3º, 4º casamento e aí diz que é pela família, né? Não pode casar de novo, não? Mas pela família, no 4 casamentos. Ele tá fazendo mais famílias crescer e multiplicar, é bíblico. Então ele não é cristão. Crescer e multiplicar, ele pode ter família, porque ele não pode ter amantes e levar em avião presidencial e ficar bancando com dinheiro público. É isso que ele não pode ter. Vou falar com você. Por isso que a moral dessa daí tá indigna. Eu participei de um podcast de um amigão meu, em Dias d'Ávila, né? Bira. E aí, Bira tava com um comentarista que era assim, ele era esquerda radical, assim, e ele não suportava bolsonarista. Porque eu não tenho problema algum em conviver com as pessoas de esquerda, meus amigos são de esquerda, e eu já fui de esquerda, pô. Então, assim, eu sou aquele cara assim, convivo, como eu digo, política é o diálogo, né? Isso, pô, e não se faz política com um negócio de amiguinho. Eu posso ser seu amigo e não concordar com você, e posso estar caminhando politicamente com você e não querer você perto de mim, dentro da minha casa, entende? Sim. Então, assim, o cara chegou, aí, quando ele me cumprimentou, assim, cara fechado, aí ele fez, o cara, você continua com o Bolsonaro? Continua e tudo mais. Aí a primeira pergunta que ele fez, vamos lá, aí falou que ele era filho de mãe solteira, que ele queria saber em relação à família tradicional que nós pregávamos o tempo todo, o que você acha de família? Aí olhou assim, dentro do olho, assim, eu fiz família é isso aqui, essa moça aqui é minha filha. Ela poderia ser filha de mãe solteira. Porque a mãe dela não me falou que estava grávida. Conheci minha filha com 8 meses. Entrei na justiça, reconheci minha filha, mora comigo, é a minha melhor amiga. Isso é família. Família não precisa ser a família tradicional de margarina. Que quando a gente fala Deus, Pátria e Família, tem gente que imagina aquela família que você escolheu lá atrás, ainda que não tenha sido um bom relacionamento, e você continua, porque tem que manter, que eu acho errado, é isso. Manter essa relação. Porque tem famílias que são tóxicas também, né? Isso. Destrói a vida da pessoa. O fato é, família, você respeitar a família, instituição família, não quer dizer que você precise estar com aquela família que não deu certo. Porque tem família que não dá certo. Você sabe quem é aquela moça ali, ó? Quem é Mas isso é... Aquela moça ali é... Aquela moça fortemente armada. Aquela moça ali... Eu vou dizer uma coisa a vocês. Sabe quem é aquela mulher? Não. Aquela mulher é minha ex-esposa, pô. Calma, é muito pra mim. Sim, é muito, entende que a família não é tradicional. Mas o que eu tô falando... E atual, sabe que você anda com a ex? Não tem atual, porque primeiro, a ex mora comigo. Ah, então vocês estão... Ela mora comigo. Aí eu vou explicar. Somos amigos, aí eu vou dizer a vocês que é família. Não, calma que você vai entender. Você revelou uma coisa aqui. Não, você vai entender, Luma, o que é família pra mim. Vocês vão entender o que é família. A ex mora na casa que você não quer. Eu acho bacana essa sua explicação, Ivan, porque assim, é um pensamento... Gente, eu não evoluí a esse nível. Peraí, deixa ele falar, deixa eu explicar que vocês vão entender o que é família pra mim. Gel, em 2019, em dezembro de 2019, eu estava no curso de formação de sargentos. Eu estava finalizando. A relação da gente não estava boa. Gel aí decidiu. Já estava desconfiada que estava com câncer, separou. Gel é ela? Gel, isso, minha esposa, né, esposa à época. Aí separou, foi morar com os pais. Descobriu, aí fez exames, confirmou o câncer. Volte para casa. Nós temos 21 anos juntos. Não é agora que você vai ficar com seus pais, são idosos. Ah, não vou nem falar com meus pais agora. Você tem noção que seu cabelo vai cair? Você tem noção que eles vão perceber, eles não vão ter condições? Você vai ficar você vai ficar comigo e Sabrina, nós vamos cuidar de você. Ficou lá, beleza. Acabou o tratamento, dona Gel fez o quê? Não vou atrapalhar você mais, vou para casa dos pais. Eu senti pra caramba porque eu queria que ela estivesse junto, porque o pós é pior do que o próprio tratamento. Isso a gente sabe agora. Só que acontece, o homem atirou em mim, tomei tiro. Gel ficou revezando no hospital comigo, com Sabrina. Meu Deus! Ela precisando ser cuidada e teve que cuidar de você. Tem colega que diz que eu tomei o tiro de propósito. Não saiu do departamento médico, aí depois eu tô ele. Peraí, eu vou pra essa operação de risco você se jogou, não vou? Aí quando eu ia receber a alta,
Sabrina tinha um campeonato brasileiro universitário em taekwondo, que ela tinha que ficar 10 dias em Brasília pra competição. Aí eu vou ficar sozinho. Aí, alguém de sua família cuida. Eu fiz assim, porra, vamos lá, né? Pra você cuidar. Fiz uma chantagem emocional. Pô, preciso de você. Ela foi pra ficar cuidando de mim esses 10 dias. Depois eu olhei assim, ela tava fazendo vários projetos na internet. Eu falei, pô, a Preta, é melhor você ficar por aqui, que é melhor pra todo mundo. Você toma conta dos cachorros, você toma conta de mim. Quantos cachorros você tem? A gente hoje tá com 9? Não, são 7 cachorros e 14 gatos. Bota 14, 13 gatos. 14 gatos. E sua roupa não tem pelo, cara, Não você tem- é... Você precisa ver o vídeo que eu mandei pra Totti quando eu tava vindo. A gente Eu não abriu a tô garagem, os vendo. cachorros fugiram, aí tem que ir atrás, a gente atrasou por isso. Que maravilha. Então, que assim, maravilha. isso é família. A minha ex-mulher é minha família, porque ela teve uma convivência de minha filha. Minha filha era criança e hoje é uma mulher adulta. Você estendeu demais aí pra mim. Pra mim, eu não alcanço esse pensamento. Não, mas pode Essa precisa evolução ter essa evolução. da Você já tá pra Mas trás, talvez né? Aí a evolução é essa. Você destoa desse discurso bolsonarista. Mas o né? discurso que as Através- pessoas entendem sim, diferente. esse As pessoas que discurso. entendem que a família, você tem que ser a família tradicional. É lindo eu, por exemplo, isso. quando eu falo Isso é questão Deus, isso é questão de caráter, isso é questão de criação doméstica, né? De Claro. educação, de respeito contra a sua E não mulher, que e não deixa de deixa- ser Exato. sua mulher, Pronto. porque independente de ser a mulher na cama, mas é sua mulher da vida. Aí é que tá o entendeu? problema, vem cá. Agora me Sua desculpa. companheira. Aí se você tiver uma namorada, como é que fica a situação? eu acho que não dá tempo. Não dá o Tô quê? tendo tempo. Pelo amor de Deus. Gente. Me desculpa. Luma tá atuando aqui como Léo Dias. Não é não. Combinando essa pergunta aí, hein? O podcast não é Mas Léo ele Dias, falou, eu não. não ia falar de coisas íntimas. Ela já quer saber Ele pro falou, Chico. não. Voltar a falar sobre política. Mas isso é política. Ele falou família. Eu só fui acompanhando. Mas assim, pô, Maravilha, eu acho que assim, maravilha. qualquer mulher que veio se relacionar comigo vai saber que eu tenho uma pessoa que é importante na minha vida e que não vai sair Que é sua ex. que é minha ex, que não vai sair de qualquer jeito. E E hoje não é minha melhor qualquer amiga. pessoa. Não é qualquer Eu sei pessoa. que não é qualquer pessoa. É por isso vê mesmo. esse menino que tá não botando Nada nada, contra. Daniel Já- Alves, né? A ex-esposa dele é sócia dele, morou com ele durante anos, ele tendo namoradas, tudo. Ele lá em Barcelona, né, mesmo, ele morou com a mulher e todas as namoradas se dão com a mulher dele. A Claro, ex-mulher meu filho. dele. Claro, meu filho. No primeiro casamento era Vamos comunhão deixar total Léo de Dias bens. para Não tem Léo amizade, Dias. não. Vamos deixar Léo Dias para Léo Dias e vamos falar de política. Só Vamos lembrando falar que da isso é política. Agora, né? Ivan, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Após a eleição de 2022, o PL ficou partido, né? Não ficou Sim. inteiro. Partido partiu. Partido partiu. Que já era esperado. Já era esperado? Me conte como é que tá A esse campanha- momento. Ó, já era A esperado. campanha de fato já É porque já tem havia alguns companheiros seus de partido que chegaram aqui, não tá partido, a gente está conversando, nós estamos unidos, não sei o quê. E a gente está vendo isso, né? A gente vê dois grupos, né? Um capitaneado pelo ex-chefe de gabinete do ex-deputado João Roma, né, que você apoiou muito, né, durante Sim, o sim. processo da campanha política, e que tá um grupo de Vitor com Raimundinho versus Leandro e Diego, né? Como é que você está vendo esse momento aí desse partido? Assim? Na verdade, quando se fala em partido, eu vejo todo o grupo, não vejo só os eleitos. Eu fui candidato a vice-prefeito de Raimundinho em 2016. Então, é um Olha. cara que, assim, eu já conheço o Raimundinho há muito tempo, não tem nós temos uma relação de cordialidade. E aí, tudo bom? Ponto. É um cara que não é PL natural, como os outros, né? Sim. Até mesmo o pessoal fala, Vitor também não é. Beleza, mas Roma foi pro... Muita gente fala, não, ele foi pro sacrifício, pô. O cara ia pra candidatura de reeleição tranquila para deputado federal. Que sacrifício. Pô, peraí. O que eu digo é o seguinte, é o nome da pessoa. De você ser candidato, de você Ele abriu mão de um mandato. Abriu mão de um mandato. Abrir mão de mandato que foi feito pra ele, pô. Foi entregue pra ele. A Semeto fez ele, deputado Certo, federal. mas ele não teve o mandato, ele fez. Qual é o ele cumpriu trabalho mandato. que Roma tem Peraí, antes disso? Ele, como ministro da cidadania, ele tem um excelente mandato. Ele só virou ministro que um dia ele foi deputado federal que Neto botou ele lá. Ponto, mas olhe bem, as oportunidades aparecem. Você pode aproveitá-las ou perdê-las. A oportunidade de trair quem te ajudou? Não, peraí.
peraí, essa história de trair já não entra, são situações de Traição, ó, traição não é fazer oposição. Traição é cuspir no prato que comeu. Peraí. Aí estás falando do que se você espera de fidelidade de amigo. Politicamente, no meu entendimento, não houve traição. Se existe... Houve. Não, houve porque tinha acordo e você sabe. Peraí, eu não sei se tem acordo. Sabe. Não sei. Se tinha acordo pessoal, é coisa de amizade, é como eu digo. Tinha acordo político e pessoal de Roma e Assembleia. Eu não quero saber de rompimento de Roma e Neto. Eu quero saber como é que tá o partido da Bahia do PL. Hoje, isso, como é que tá com os deputados sobre isso. Eu tenho uma boa relação com todos eles. Eu tenho uma boa relação com todos eles. Tanto os estaduais quanto os federais. Os federais é Roma, Roberta Roma, que foi quem eu apoiei ela. Acabou sendo a única parceria minha, a única dobradinha. Existiam algumas pessoas... Só dobrou com Roberta? No final das contas, só dobrei com Roberta. Eu tinha antes com o marido de Raíssa, Geraldo. O Geraldo. E no meio do processo, firmamos cada um pro canto. Sim. Acho que eu sou muito de comportamento, cada um vai pro canto, é mais fácil. E boa viagem. Então, assim, eu tenho uma boa relação com Roberta, tenho uma boa relação com Alden, entendeu? Sim. Então, eu não tenho essa coisa de achar assim, o cara tem que se manter fiel. Como eu disse, o vice-prefeito de Jardel é meu amigo. Mas a nossa amizade não era o suficiente para eu chegar e dizer assim, irmão, eu vou sair candidato aqui com vocês, porque eu não confiava no comportamento do pulso firme do prefeito. Então, não vou me afundar politicamente por conta de amizade. Então, se entre eles existiam acordos, foram acordos de amizade, acordos de compadres como eles são, né? Mas assim, o cara saiu, teve oportunidade... Não, se teve político aí, cada um paga. Aí você tá com uma informação que ninguém se você tem informação... na mesa que não tem eu tô falando... Porque eu tô falando... Pronto, vamos lá, Lon. Como é que eu falo? Como é que eu vejo a questão política? O que foi explicitado. O que foi explicitado é que ele era candidato, foi convidado a ser ministro, o Neto não queria que ele fosse, ele aceitou a si mesmo e houve um rompimento entre eles. Aí está falando de rompimento político. É o que me cabe. Entende? Porque ele foi feito por isso. Mas foi feito, beleza. Ele conseguiu eleger a mulher dele. Então não dependia tanto de Neto. A base de quem? Ele elegeu na base de quem? Não sei. Eita! Quando o voto cai na urna, no extrato é dele. Eita! Então Roberta sabe que... Ele teve habilidade política. Não cobre o posicionamento dela de direita, porque não foi na base de direita que foi eleita. Vem cá, me diz uma coisa. Em 2018, Alden perdeu o plebiscito para mim, se candidatou, foi eleito ou não foi eleito pelo mesmo partido. É demérito dele ter sido eleito? Não. Você não vê. Eu conto o fato, explico o fato, mas eu não conto a ninguém. Alden foi escroto. Não. A oportunidade de ele ser eleito era aquela. Ele foi e aproveitou a oportunidade. Eu não aproveitei como ele aproveitou. Ponto. Eu não vou dizer que ele me traiu. Não houve traição. Não existia acordo entre nós. Existia um acordo registrado no cartório com o ICEMI, que era o instituto que gerenciava. Se ele descumpriu com o ICEMI, cabe ao ICEMI, não a mim, que sou o candidato também, a discutir com ele. Então, não acho que houve traição. É porque eu sou muito pragmático nisso. Pragmático. Não tem muito o que se discutir. Meu Deus, o cara é meu amigo, fez isso comigo. Não, é política. Eu posso continuar, por exemplo, eu não sou amigo agora, de político, abre politicamente, abre brecha para fazer com você sempre, também, né? Pronto, sempre vai ter. Mas o que eu estou dizendo, por exemplo, eu não sou amigo pessoal de Prisco, nem nunca vou ser. Mas todas as vezes que precisar... Nunca, calma. Não vamos precisar. Eita, meu Deus do céu, que... Não precisamos, no dia que precisar de dizer assim, esse é o único candidato que nós temos, que nós precisamos dele, eu vou apoiá-lo. No dia que o Wesley morreu, no dia que o Wesley foi assassinado, executado, na frente do HGE, quando eu saía de Jardal, o pessoal mandou para mim um vídeo, o pessoal fez, aí eu fiz, velho, eu tô dirigindo, eu não tenho como assistir. Ele ligando, ele, não, velho, só coloque e ouça o vídeo. A polícia parou, não sei o que, eu olhei assim, caralho, não é o momento. Não é o momento. Chegando lá na frente, encontrei Alden, encontrei o presidente da PPM, que era Roque Santos, a vice, a Laís, tinha outros candidatos lá, tinha outras lideranças, Alexandre Tchaca Tchaca, que é uma liderança, que foi candidato a vereador em 2020, a Santos, que foi candidato a vereador em 2016, ou seja, lideranças da Polícia Militar. Chamei todo mundo e disse, a gente precisa formar uma comissão para cobrar que não seja registrado a morte de Wesley como um auto de resistência. A gente precisa fazer isso. Aí o pessoal lá tava o grupo de Prisco lá afastado. Aí eu peguei e falei, a gente precisa inclusive chamar Prisco para cá. Aí o pessoal, se você tiver aqui, Prisco não vem. Eu falei, não tem problema, eu saio da comissão e Prisco fica.
Porque ele é deputado estadual, ele vai ter mais força política do que eu. Isso é inteligência emocional e inteligência política. Se eu fosse um entrave para... Isso é articulação. Pronto, articulação. Se eu fazer política. Se a minha presença atrapalhar... Eu vi a articulação, eu não queria olhar aquela situação de Wellington como política. Pronto, mas entenda, mas olhe bem, a gente precisava ter política ali para poder bater. E não era um sargento da PM, da ativa, que iria ajudar mais do que um deputado estadual. Entendeu? Chamei por isso. Irmão, desde 2014 foi a primeira vez que nós trocamos conversa frente a frente. Irmão, a gente tem um problema sério. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas a gente está fazendo uma comissão aqui e a gente precisa de você. Se você quiser, eu saio da comissão e você fica. Ele fez, não tem problema não, irmão, você fica também. Beleza, apertamos as mãos e disse, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Não tem, a polícia parou. A galera tá com o psicológico abalado. Porque os policiais foram pedir para parar. Isso. E aí o que acontece? Se foi ele que incentivou ou não... Não, não foi ele que incentivou. Aí eu falei com ele, irmão, não sei se é você que está incentivando, mas assim, não tem. E a gente tem que ter responsabilidades. Inclusive, ele tomou bronca da base porque ele não incentivou. Pois é. Aí o que acontece? Mas não cabia. Não cabia. Aí eu peguei e falei, não dava. Ah, sei lá, cara, eu não sei o que pensar sobre. Eu não posso dizer nesse sentido. Não dava. Eu não sei. Não dava, não. Você não pode tomar uma decisão dessa com a cabeça psicológica. Isso, cara, não dá. Foi cruel o que fizeram com ela. Foi, mas a gente tinha outras maneiras de discutir. Não é naquele momento então, quando a gente fez essa comissão, foi para cobrar a transparência na investigação. Sim. Porque o comandante-geral já tinha dado a entrevista dizendo que o Bob acertou. Isso atingiu em cheio a corporação. Porque foi irmão contra irmão, que eu digo o tempo todo. Eu não fiquei contra o comandante-geral. Se ele entrou desse jeito, se ele pensou desse jeito, é problema dele. Eu não vou ficar nessa... Ô, comandante, não foi isso que eu quis dizer ao senhor. Se ele não teve discernimento de entender, não é o sargento da polícia que vai ensinar o comandante-geral. É. Mas o que eu quis dizer naquele momento foi... Cabia a ele, naquele momento, dizer que iria investigar, que iria apurar. E não elogiar o Bob. E aí vem o secretário de segurança, que, pelo amor de Deus, ali foi a maior piada que a esquerda já contou pra gente. Sim. E dizer assim, dando risada, pô, uma entrevista dessa tem que fazer com seriedade, irmão. No mínimo. O cara morreu, pô. O pessoal merecia medalha, né? Mas morreu um, né? Morreu um, então não vai ter medalha não. Mas eles acertaram. Isso é comportamento de secretário de segurança? Não pode. Então, quando chega na Barra, na manifestação, eu chego lá e digo que o comandante-geral e o secretário de Segurança Pública foram parciais ao declararem dessa forma. Porque já atrapalhou todo o procedimento administrativo que teria, todo o processo, tudo que já tivesse. Tem opinião do já tem opinião. Aí eu dizia assim, ó, qual é o major, qual é o tenente-coronel, que vai de encontro ao que o comandante-geral e o secretário falaram. Ninguém que vai bater. Então eles foram parciais. E eu estou respondendo. Um processo já estou respondendo, mas falou isso. Que eu falei isso. Esse momento de união em que o partido, né, ele estava num processo pré-campanha, né, nesses atos democráticos, né, que eram convocados assim dessa forma, e aí foi formado a base, o PL aqui na Bahia, com diversos militantes. Após a eleição, né, aqueles que ganharam e aqueles que perderam. Existiu depois uma reunião daqueles que ganharam com aqueles que perderam para se juntar e fazer o partido? Bom, mais uma vez eu lhe pergunto, como está a situação hoje? Ou cada um pegou sua eleição, estou eleito, estou bacana, vou ajeitar meu gabinete e o resto que... Duas coisas que eu gosto de falar sempre, né? Na política você não perde a eleição, você deixa de ser eleito. Quem perde a eleição é o cara que está com mandato que não se reelege. Esse isso perdeu. Mas, por exemplo, eu nunca perdi a eleição. Eu nunca fui eleito. É diferente, então não perco. Sim. Então eu não me coloco como derrotado na eleição. Eu não consegui ser eleito. A relação que existe no partido, eu acho que a minha relação no partido é só até o dia da eleição. Certo? Primeiro, eu sou militar da ativa, não tenho filiação partidária. Não espero nada do partido. Você tem essa particularidade. Isso. E eu tenho discernimento... De que eu não espero nada de partido, não espero... Então tem gente que entra, tem muita gente, não é pouca gente, tem muita gente que entra para ser candidato, pensando que vai ser abraçado por A ou B e que vai ter um grande grupo reunido depois. Não acontece na maioria dos partidos, né? No PL não seria diferente. Então, assim, não houve reunião ainda, eu recebi ligação de Roma já, recebi ligação de Roberta, mas não vi nenhuma convocação. Você fez campanha dura para ela? Fiz, porque quando eu acredito, eu faço. Então, assim,
eu não esperava que tivesse uma reunião de um grande grupo, porque durante a própria campanha, eu acho que ninguém aqui é criança, todo mundo viu que nas redes sociais pipocaram aí gente denunciando A ou B, porque tem gente que entra na campanha. Por Principalmente por causa do fundo eleitoral. Eu tive R$1 de fundo eleitoral. Olha. E eu sabia que não teria. Aí tem uma galera que entra, aí esperando. Aí depois mas o presidente não é seu amigo? Não era seu amigo, presidente estadual? Quem é o presidente? Não era Roma? Não. Agora é Roma. Era Vitor. Vitor. Mas eu acabei de dizer, eu não trato relação de política com uma amizade. Eu não sou amigo de Vitor. Eu conheço o Vitor. Eu não sou amigo de Roma. Eu conheço Roma. Politicamente caminhei com ele. Mas não sou amigo com ele. Não tomei café na casa dele, nem tomo café na minha casa. Existe essa separação, entendeu? Então, assim, eu não espero nada. A luta ainda não acabou. O que vem pela frente? O que você... Politicamente, daqui a 2 anos a gente pode... Daqui a 2 anos não, ano que vem já. Ano que vem. A gente pode esperar você nessa luta de novo? Vai sair candidato? Assim, na verdade, 2024... Tá pensando em alguma coisa? Tô sim. 2024, para mim, é um ano... Politicamente, é um ano chave, porque, assim, 2026 eu não posso mais ser candidato se eu não tiver mandato político, né? Porque 2026 só vai poder ser candidato aquele que... Por exemplo, policial militar, juiz, promotor, que já tenham 4 anos de aposentado. Então, não tem 2026 para mim, se não existir 2024. Então, assim, a minha ideia hoje é ser candidato a vereador em Dias Dávila. Espero ser eleito. E aí, com esse mandato, eu posso pensar em 2026. Que a gente não pode dizer hoje, não estou pensando em 2026. Claro que estou pensando em 2026. Você vai continuar com a bandeira da direita? Vou continuar com a bandeira. Você chegou a ter quantos votos lá agora nessa eleição em Dias Dávila? Nessa eleição eu tive 1.240 votos, alguma coisa assim. É voto. Foi Não, para a cidade foi bom. Dá para se eleger vereador aí. Porque assim, eu tenho uma consciência também assim, que são votos diferentes, né? Sim. O cara que vota em mim para deputado, ele pode ser candidato a vereador, ele pode ter um parente candidato a vereador, ele pode ser de um grupo político. O voto fraciona muito. Fraciona muito. A gente o pode voto esperar, é mais individualizado, o que eu posso esperar aí mais pessoal. O que eu posso esperar é 30% dos votos e aí trabalhar para outra. Para conquistar mais. São bons votos, porque eu acho que em 2018 você teve 300 e poucos votos, né? Em Dias Dávila? Em Dias Dávila. Não, eu tive 1.200. Não, para vereador. Para vereador eu tive 208 votos, foi horrível. Então, você mas, vai... Não, mas foi também assim, não. Você não, sobe foi para... sim, foi. Calma. O último candidato entrou com 350, parece. Então não foi ruim. Mas assim... Você mas, teve assim, Mas é isso que eu estou lhe dizendo. A Se a gente diferença considerar os 30% de 1.200 e alguma coisa, ele 400, dá pra 400 chegar. votos... O que acontece em você brigar. 2020 é porque assim, com o esvaziamento do partido já estava impossível ser eleito. Eu precisava ter praticamente a votação sozinho para ser eleito, entendeu? Aí você tem esse movimento do direita lá em Dias Dávila, você organiza ele, você... Isso, nós organizamos esse movimento assim. Uma coisa, é até legal dizer isso. Durante o primeiro turno eu fiz a campanha em Dias Dávila sozinho. Totalmente sozinho. Tinha muita gente lá que era bolsonarista, mas tinha ligações com a prefeitura, ligações com candidatos, ligações com vereadores eleitos. Então, eu estive sozinho. Tinha um grupo de pessoas me ajudando, mas politicamente eu caminhei sozinho em Dias Dávila. Não tinha políticos comigo. Já para o segundo turno, aí eu já convoquei uma galera, fiz assim, eu já não fui eleito, então assim, não se trata de, por exemplo, muita gente cobrou que eu não fiz carreata para Bolsonaro no primeiro turno. Eu fiz, tinha uma galera, eu ia fazer uma carreata, assim, 5 pessoas. E é só a galera que estava comigo, porque muita gente não iria, porque iria parecer que estava dando apoio a Ivan, que foi um pensamento errado, entendeu? Então, o que a gente fez? Se tem uma coisa que a galera gosta é carreata. Isso. Logo em seguida, o que a gente fez? Vamos reunir as pessoas aqui, vocês são bolsonaristas, vamos conversar. E aí nós criamos esse movimento, né, para que a gente pudesse trabalhar o aumento de votos em Dias Dávila para Bolsonaro. E nós aumentamos, né? Acho que aumentamos 3.000 votos. Porque a gente começou a falar com o pessoal, tem muita gente que é Neto, tem muita gente que é Bolsonaro, tem muita gente que era Roma. Então agora, ou vai ser Neto, ou vai ser Jerônimo, ou vai ser Bolsonaro, ou vai ser Lula. Então fica mais fácil a gente fazer. A gente fez eleição mais clara, né? E como polarizou, é a sua base de votos de trabalho lá na cidade? Na verdade, o que acontece? Muita gente me critica por uma coisa. A pessoa fez, você desse jeito não consegue ser eleito. Eu tenho um projeto social, né? Depois da pandemia deu uma caidinha, lógico, todo mundo sentiu isso. Mas as pessoas dizem, você tem um projeto social que já foi gigante e você não usa isso por votos. Porque ou você faz o projeto ou você faz política. Como eu falo, isso eu separo. Essa porra desse projeto eu herdei de meu irmão.
dos anos 70, a gente nunca envolveu política. Eu nunca fiz uma reunião política com membros do projeto. Eu já fiz reunião política com membros da academia particular. Os pais dos alunos, já fiz. E esses muitos votam em mim, fecham comigo. Mas do projeto eu não faço. Inclusive, em 2016, a gente tinha 600 alunos treinando. Imagina aí. Era muita gente. Eu fui candidato a vice. Se eu fosse candidato a vereador, o pessoal dizia, não, vai ser mais fácil. Eu falei, mas eu não vou fazer reunião com projeto. Pelo seguinte, assim, irmão, tem muita gente que entra em projeto social, né? Essa coisa de ONG, pensando politicamente. Mas o meu projeto é muito anterior a isso. Ou seja, eu comecei politicamente em 2012 e meu projeto é em 2005. É herdado de meu irmão dos anos 70, pô. Então eu não posso misturar, não posso dar o luxo de queimar um histórico das artes marciais. Não, pela família, pela no família, caso. né? Porque assim, hoje minha filha é responsável pelo taekwondo. E assim, Sabrina é terceiro Com dan. essa carinha tão Com essa tranquila. Tranquila. Pois é, meu bebê Então, assim, Sabrina é responsável, então não posso misturar. Porque aquele menino que vai treinar comigo pode pensar assim, amanhã não vai querer candidato, vai querer que force para votar. Eu tô entendendo. Entendeu? Então eu via na época da Parabéns, campanha... poucos pensam assim. Não, Poucos pensam eu assim. via na Verdade. campanha muitas mães segurando bandeira lá por R$50. Esses R$50 vai fazer uma diferença imensa para ela. Entendeu? Então não vou exigir que ela me apoie, não vou exigir que o menino... E muitos que já treinaram comigo já estão chegando na fase adulta. Então acaba, se ele achar que eu fiz alguma coisa por ele lá atrás, vão votar em mim, entendeu? Mas essa coisa de fazer reunião com o projeto, eu não... Então, em 2024, você é pré-candidato a vereador, pré-candidato a ou vereador. você pretende repetir a dobradinha em 2016 com o Raimundinho? Porque o sonho de Raimundinho é ser prefeito daquela cidade, né? Sim, sim. Rapaz, em 2016 foi uma situação bem estranha, assim, pelo seguinte, quando a gente sentou para conversar, como eu disse, eu era do grupo de Alberto Castro, que hoje é o prefeito da cidade. E aí eu percebi que ele não ia ter o pulso que a gente precisaria para enfrentar a máquina. E aí eu simplesmente não ia mais ser candidato. E o grupo de Raimundinho me procurando o tempo todo. E aí acabou que Ananias, que foi o candidato, era o presidente do PSB, conversou comigo e ele disse, rapaz, você não pode, nessa altura, você simplesmente desistir de ser candidato. Então, bora ser vereador pelo PSB. Eu falei, não, beleza. E fui. Tava tendo uma briga para se ver quem seria o vice de Raimundinho. Tava uma confusão terrível. E eu sabia, irmão, tava nítido, tava bem claro que a oposição dividida não iria chegar ao poder. E foi o que aconteceu. Nós tivemos mais votos do que a prefeita, mas divididos. O primeiro da oposição foi Alberto, teve 10 mil votos. Nós tivemos quase 9 mil votos e a prefeita teve 13. Foi 19 a 13. Se estivéssemos juntos, seria mais de 20 mil votos, que muita gente iria migrar. Mas aí o que acontece? Quando ficou aquela briga, quem é que vai ser o candidato a vice? Eu estava na minha, tranquilo. Nunca imaginei que seria eu. E aí, até hoje eu lembro, o Raimundo Santana, que hoje é secretário lá, ele é vereador, mas assumiu como secretário, ele foi lá conversar comigo. Ele fez, a gente precisa de uma pessoa que, assim, Raimundinho é um empresário, que não é conhecido na política, em Dias d'Ávila, e muita gente fala que ele é muito bruto com os funcionários, então a gente precisa de um nome leve. Não o pessoal dizia isso, né? Aí, precisa de um nome leve. Aí uma pessoa que não tem histórico político, que não tem nenhuma mancha. Aí eu falei, pô, quem que vai ser? Rapaz, ele vai ser, a gente tá pensando em você. Eu fiz, irmão, eu não tenho histórico político tão forte em Dias d'Ávila. Acabou que, vamos lá, vai ser você. Aí fui conversar com ele. Só que a primeira conversa que nós tivemos, como eu digo, quando as coisas são acordadas, não sai caro. Cheguei para ele, irmão, a gente não tem condições de ser eleito. A gente vai fazer uma boa campanha, a gente pode fazer vereadores, mas nós não vamos ser eleitos. Você sabe que se nós juntarmos com o Alberto, nós seremos eleitos. Você tem capacidade para lá na frente, se houver uma composição, você ser vice de Alberto, eu saio, já não vou ser candidato a vereador, eu fico fora do cenário, você seria vice de Alberto. Ele sou. Aí eu fiz, você está vindo candidato agora só para ser candidato em 2018? Ele, não, eu quero ser prefeito mesmo. Eu fiz, e se for para ser vice? Ele, não, é melhor para a cidade, a gente faz. Beleza, estamos fechados. Demos a notícia, foi uma briga danada na cidade, todo mundo reclamando. Só que é o seguinte, não tinha que me atacar, pô. Não tinha que me atacar. Não é que eu seja santo, não. Sim. Vai atacar o quê, pô? O cara que nunca se envolveu em polêmica nenhuma de política. Beleza, foi. E a gente ficou o tempo todo negociando com o Alberto. Toda vez eu conversava com o grupo dele, várias reuniões. E eu fiz, Alberto, a gente não vai ganhar, irmão. Precisa da reunião. Eu saio do cenário, eu tinha seu vice. Mas aí ficava aquela coisa, né? Alberto tinha os dois padrinhos políticos, que era Neto e João Alberto. E ele ouvia muitos caras, pô. Tanto é que 2020 foi a mesma coisa. Então as pessoas ainda dizem que ele é um cara que é um termo chulo, chocoso, que as pessoas usam, que ele é pau mandado de João Alberto. Então, João Alberto, na verdade... Não existe isso na política. Foi uma ligação de João Alberto. Foi uma ligação de João Alberto que deu fim à possibilidade de união. Né? Porque a gente tinha que era prefeita da cidade, que era... E hoje em dia Raimundinho já
já se une a ele, né? Eu não sei, né? Já caminharam juntos, depois separaram de novo. Em 2020, ele foi candidato a vice de André. Ele era o suposto vice de Alberto. E aí, um ano antes, teve um rompimento, em outubro de 2019. Ano e aí ano passado, eu já tive em evento de Ardávila, do próprio Raimundinho, em que o prefeito estava presente. Ah, mas aí é política, pô. A política que você tanto gosta. Mas a política é que essa você aí, ó. tá lá, Por você que o Eu papo não tá acredito, muito bom. eu acredito que hoje iria haver uma... Eu sei que o papo tá muito bom, mas o nosso tempo estourou. O pessoal falou aqui. Leva mais 5 minutos. Pode levar. Eu tenho uma pergunta, porque eu faço essa pergunta Então, sempre. beleza. Última pergunta. A última pergunta. Porque eu sempre faço essa pergunta em relação ao caso do soldado Wesley. Sim. Houve uma divisão na tropa e eu vi uma criminalização de grande parte dos policiais com aqueles que deram um tiro no soldado Wesley. Então, assim, eu tenho uma visão de civil, um civil folgado, como vocês dizem, a gente que não entende do meio militar, mas até de um ideal romântico, no sentido de que aqueles policiais estavam cumprindo ordens. Certo. E a maioria da tropa não recepcionou assim, inclusive alguns deles foram execrados do meio, que sempre trabalhou, são anos ali com amizade e de repente, sabe, extinguido. Do nada eles perdem a base deles de amigo. Como é que você vê a relação desses policiais que cumpriram essas ordens, que executaram o soldado Wesley? Vamos lá. Eu vou ser bem breve, bem rápido aqui no que eu vou falar. Eu não gostaria de estar no lugar deles. E me coloquei no lugar deles. Quando a gente fez a comissão, que lá na Barra, eu falei para os policiais aí, assim, eu nunca fui vaiado nas minhas manifestações. Os policiais gostam muito da forma que eu me direciono para eles. Mas ali ensaiou-se uma vaia para mim quando eu disse, vamos respeitar nossos irmãos do BOPE. Porque são nossos colegas. Aí começaram, não são meus colegas, são colegas sim. Saíram da base sabendo que estavam indo para uma ocorrência com um policial militar uniformizado, com um fuzil. Exato. E com transtorno, né, com distúrbio momentâneo, e que você não sabia se você ia ser atingido ou não. E eu não sei como é que chegou para ele, como é que foi dito ao cara da célula do BOPE, como é que eles recepcionaram. Entendeu? Se foram dito que ele estava fazendo disparo para os caras. Então, assim, você sai do BOPE, da base para lá, sabendo que você, em algum momento, pode ser obrigado a fazer o tiro fatal. Beleza? É a obrigação dele fazer o tiro fatal, se for necessário. O que a discordância, esse tiro fatal era necessário ou não? No meu entendimento, não. No lugar deles, não faria. Mas eu não os criminalizo, entendeu? Se ele não fizesse, teria consequências. As consequências. Eu acho que o grande erro foi demorar de levar a família de Wesley, que já estava no aeroporto de Salvador. Você acha que um tiro na perna não resolveria, não? Não tiro nenhum, era a família. Era a família. Velho, eu posso... É essa a visão dos policiais Não tira americanos? pra dentro, não. Família. O Wesley só efetuou o disparo para a célula do BOPE depois que ele foi alvejado, porque ele do chão ele fez o disparo, porque ele já estava ali baleado. Porque assim, se eu estou conversando com vocês e vocês atiram em mim, eu vou atirar de volta, irmão. Entendeu? Aí não tem mais jeito. Ele já estava baleado, estava no chão. Eu não quero complicar a situação. Mas o fato é que ele tomou um tiro de fuzil nas costas. Ele não tinha que tomar, assim, independente de ser nas costas, pra mim é muito simples. Não, a situação de Wesley. é só a situação final, sim, no sentido que ele tomou um tiro. Ou seja, ele saiu morto dali. A situação de Wesley... Não foi levado para o hospital. Não foi prestado socorro, ali era para ter sido... Aquilo ali, o que acontece? A grande besteira que foi feita ali. Ali mostrou que muita coisa que acontece pode ser manipulada. Porque se você consegue manipular na frente das câmeras, na frente de tantos celulares, na internet, todo mundo ali ao vivo, você faz também por trás. É porque isso a mídia suspeita muita coisa. Entendeu? Então a gente vê ali o Wesley foi executado e Neste caso, então, você é a favor das câmeras na farda dos policiais? Não sou a favor nesse momento. Praça não é a favor disso. Não, mas eu vou... Peraí, mulher, deixa eu dizer. Eu não sou contrário, não. Vai não, Deixa eu dizer, eu não sou contrário, não. Eu vou dizer por quê. Eu sou contrário à câmera no uniforme nesse momento, porque assim, precisa de muito mais coisa do que uma câmera caríssima com o que vai ser gasto, porque assim, a gente não tem viatura blindada, a gente não tem equipamento, a gente não tem colete, a gente falta muita coisa para nós cumprirmos a nossa minhas missão. Considerações, será que essa câmera vai filmar o carro sem combustível, o estado da delegacia? Pois é, não agora, vai, assim, cara. eu vou deixar um alerta aqui a vocês. Isso é ilusão de quem Só tem uma coisa que eu vou dizer aqui. Ó. A única coisa que eu vou gostar dessa câmera é o seguinte, eu quero ver quem é que vai continuar intimidando, fazendo pressão psicológica nos policiais, nos subalternos, com a câmera ligada. Isso eu quero ver. Porque a gente sabe quem desiste.
Entendeu? Então eu quero ver. A câmera vai servir para muita coisa. Beleza. Você está dizendo dentro dos quartéis. Dentro dos quartéis. É Eu quero ver ter intimidação, assédio. Como é que vai ser assédio? Mas eu quero me assediar agora. Vai ser filmado, irmão. Vai me assediar como? Então tem coisas que mas vão... não vai ficar 24 horas aquela câmera ligada. Mas aí vai se for ser... conversar comigo, eu vou ligar minha câmera. Vai conversar comigo, eu vou ligar minha câmera. Vai começar porque a guerra de tem que ser câmera. assim. Pois é. Porque o que acontece? A gente tem uma necessidade imensa de vários equipamentos, de material humano, de treinamento, de respeito. Aí eu volto àquilo que você falou quando eu entrei em 96, o treinamento você romantiza, né? O treinamento. Chega lá, eu capinei pra caralho, irmão. Eu saí lá preparado para capinar qualquer terreno. Eu morava numa casa que o quintal era pequenininho. Eu pagava pro cara limpar meu quintal. Cheguei lá, eu formei em Mangabeira, irmão. Pedra do Cavalo. Mas, irmão, enquanto é a diária, eu tô precisando. Não, já desaprendi. Mas, irmão, eu fico olhando assim, eu fiz... Pô, foi isso aqui que eu vim fazer? Pelo amor de Deus, foi pra isso aqui que eu passei no concurso público. Foi isso aqui, eu vou defender a sociedade, tomando tapa pra caramba, subindo em mato, subindo, descendo. Servir cafezinho também? Não, aí não. Não, E assim, tem coisas aí também, depende do cara também. Tem coisas que o assédio não chega em mim, não, irmão. A perseguição chega, mas o assédio não. Pegue água pra mim ali. Eu falei, não, beleza, você é meu amigo, eu pego água pra você. Se for eu mandando, não vou comprar tempero, não vou comprar tempero. Servir cafezinho, não vou servir cafezinho. Que rola dessas coisas, né? O que acontece é como você se comporta, entendeu? Às vezes até pro cara você se impõe, né? Até pro cara pedir pra você fazer alguma coisa, ele vai pensar 10 vezes, pô, esse cara é problemático, ele vai estar ligado ali. Porque tem coisa que eu não posso fazer, beleza. Mas tem coisa que eu posso. Tem coisa que você manda eu fazer, eu faço se eu quiser. Ah, eu sei que depois vai querer me prejudicar de algum jeito. Mas não vai me alcançar. Por exemplo, eu voltei a fazer hora extra agora. Fiquei 10 anos sem fazer hora extra. 10 anos. Por causa da greve de 2012. Sabe o que acontece? Dezembro de 2011, Réveillon, eu saí dia 29, me arranjaram uma escala para o dia do Réveillon. Eita. Das 20 às 2, só para prejudicar mesmo. Beleza. Eu tinha uma lesão que eu fui baleado, foi uma lesão, senti muita dor, fui ao COT, não fui ao serviço. E eu falei a todo mundo, não vou instruir ninguém, mas eu estou sentindo dores. Quem estiver sentindo dores, vá ao médico. Então choveu atestado. Quando a gente volta ao serviço, aí um cara que na época ele era capitão, juntou todo mundo lá no pátio, e eu não tenho medo algum de falar isso, juntou todo mundo lá no pátio, tirou todo mundo extra, né? Sim. Mas eu sabia que ele tinha que botar no primeira quinzena ele tirava, no segundo ele ia precisar da gente. E eu fiquei quieto. Aí ele fez, não, porque vocês estão reclamando que eu tirei vocês do extra. Mas é porque eu entendo que se vocês estão doentes para trabalhar no Réveillon, vocês estão doentes para tirar o extra. Aí deu aquele sorriso sarcástico. Levantei a mão e pedi para falar. Aí eu era soldado Ivanlete. Eu posso falar com o senhor? Posso. Se eu estou doente para tirar o extra, eu também estou doente para tirar o ordinário. Eu vou para casa. O senhor está me dispensando. Dispensado, permissão para ser dispensado. Você tá bem. O senhor pode me dar seu registro médico? O senhor é médico? O senhor está fazendo avaliação médica por um atestado que eu coloquei dia 31. Eu estava doente dia 31, filho. Vai tirar do extra? Beleza, pode tirar. Tirou. Primeira quinzena. Na segunda botou meu nome. Fui lá e pedi para tirar meu nome. Não, tô doente ainda, pode tirar meu nome. Pode tirar meu nome. Aí quando ele veio reclamar, só que não tinha mais, porque todo o efetivo que não tinha botado atestado foi usado na primeira quinzena. Ele ia precisar da gente. Quando ele chegou para falar comigo, ô rapazinho, você tirou seu nome lá do extra? Eu falei, primeiro que eu não sou rapazinho. Sou soldado de polícia. Eu me chamo de soldado de Ivanlete, chamo de Ivanlete qualquer coisa. Eu me chamo de rapazinho. Agonia. Não sou seu amigo. Então vamos lá. O senhor me tirou, o senhor disse que eu estava doente. Estou doente ainda. O senhor não sabe, eu percebi, sabe o quê? 15 dias sem extra, eu curti mais minha família. Não quero essa porra mais, não. Mas vai ter que tirar o extra. Assim, jogou pra cima? É assim. Nunca. Não é obrigatório fazer não é obrigatório. Extra. Só que se eu não tiro também, volta. Não é questão do ser obrigatório, é a forma como ele falou com o comandante que pode enfiar. Ele me chamou de rapazinho, pô. Me chamou de rapazinho. Se você não se impor nessa hora, meu irmão, monta. E aí o que acontece? Não tirei. Aí sabe o que eu fiz? Eu percebi, eu vivi melhor sem extra esse tempo todo. Abri uma academia aqui em Lauro de Freitas, fui curtindo muito mais minha família, a gente viajou, a gente fez muito mais coisas, apertou aqui de um lado, a gente folgou de outro, entendeu? Porque o assédio em cima do quem tirou extra é muito grande. Porque para você entrar naquela listinha ali, muita gente já aproveita disso. Então, até isso é utilizado, entendeu? Aí você quer botar a câmera para proteger a sociedade? Não é para proteger a sociedade, é para proteger o marginal. E não chega nem a ser um terço de um extra dele, né? Pois é. Aí você diz quem assim... vai estar olhando essa câmera, ele avaliando, vai ser um ente do Ministério Público totalmente doutrinado para condenar vocês. Você tá lá na rua, você precisa denunciar alguém, tá o policial com a câmera, você vai denunciar? Ninguém pensou nisso. Você não vai denunciar, você vai ficar com medo da sua imagem lá.
Você acha que o cidadão de bem, que muitas vezes a gente passa, que acontece, que tem muita gente que está ali oprimido, que fala, tá aqui nessa casa, pega o segundo beco. Você acha que essa pessoa vai falar? Não vai. Você vai perder a operacionalidade total. Por E isso outra que coisa, São Paulo teve um efeito reverso, aumentou a criminalidade. vai aumentar. Eu só não vou deixar me bater, só não vou deixar me agredir, vir pra cima de mim. Mas muita coisa eu vou deixar de fazer. Porque hoje o que a gente fala, até as infrações de trânsito que nós cometemos, você acha que a gente vai continuar cometendo? Infelizmente, a gente tem que cometer infração de trânsito para chegar rápido. A gente precisa, e ninguém pensou nessa possibilidade, só tá vendo, vai ser mais transparente. Transparente o cacete, pô. O cara, todo mundo tem A celular. viatura demora mais para chegar. Vai demorar mais de chegar. Eu não vou passar. E vocês têm que ser unidos em relação a isso? Digo, a tropa, a sua maioria Sempre. política dizendo assim, não às câmeras, por mais que alguém queira fantasiar o uso disso, porque uma vez que tiver no sistema, vai ser difícil retirar. Tarcísio foi eleito com uma das promessas de que vou retirar a câmera. Chegou agora e disse, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, mas tá uma situação meio difícil. E aí, como é que tá? Olha só que Paulo Guedes tá aqui, meu conselheiro, tá vendo? É aqui, Mas tem uma Guedes, coisa que Tarcísio tá criando fazendo. distrações políticas em relação... E a câmera tá lá. E Mas não uma tem como coisa ele que, tirar. mas uma coisa que Tarcísio está tendo, valorização da tropa de São Paulo vai ter. Primeiro que ele já colocou um cara que é extremamente operacional, O que era do Rota, né? o Capitão Terride. É. Então ele já vai botar esse cara, você já vê uma mudança diferente. Você já vê um cara que a tropa abraça. Ele não botou ninguém de fora. Porque é uma coisa que todo mundo reclama na Bahia. Você já pararam para pensar que os últimos secretários de segurança foram sempre federais. O último foi um juiz federal a favor da maconha. Os outros delegados... Fazendo apologia mesmo, apologia nem aí. na cara dura, né? Então, assim, os outros foram delegados federais. Esse é um delegado federal. Nada contra, mas é uma política de segurança totalmente diferente do que ele vivencia, gente. É diferente do que ele vivencia. O cara nunca desceu uma plataforma da vida. Nunca desceu, nunca viu o que é. Porque a realidade do A povo, realidade né? é outra. Hoje eu trabalho na Barra, fui transferido por causa da situação de Wesley, né? Pelos meus comentários. Aí o que é que eu digo? Por que é tão pernicioso esse sistema? A gente tem a Bahia toda para me transferir, pô. Os caras me transferiram para Barra. Eu reclamei na Barra por ter executado o policial na Barra. Me transferiram para Barra. Aí tem perseguição. Para claro. ver o farol da Barra todo dia, para ver onde o colega foi Pra executado. lembrar o cenário. Mas sabe o que eu faço no meu Instagram? Vê aí as fotos que eu boto aí. Olhando pro farol, porra. Meu psicológico é mais forte. Mas você acha que essa transferência não foi uma transferência É para me perseguição. humilhar? Com Uma certeza. perseguição. Tipo, é porque muita gente não se tocou. Teve um colega que fez assim: você tá reclamando, você vai para Barra, vai sair do periferia para Barra. Eu fiz, o problema não é para onde eu sou, não é a transferência, é para onde estão me transferindo. Psicológico. Irmão, Exato. estão me transferindo O que para eles fazer. fizeram com Wesley é basicamente nisso Isso. aí. Eles estão me transferindo para ver o local da execução todos os dias. A transferência é pelo que eu falei da execução. Eu vou para o local da execução, ver todos os dias. Você acha que não pesava nos primeiros serviços? Você acha que às vezes não incomoda? Você acha que não tem policial da Barra que ainda tem dificuldade de relacionamento com os Então, outros? é isso, Ivan. E os caras me botam para lá, irmão. O índice de E todos os suicídio policiais da não tropa falam. é muito alto. E isso não é divulgado. Não é divulgado. E aí Nem coisa- pode ser. Tem aqui, não. É Suicídio Tem que- divulgar não Pode, pode. não, você não pode Olha só. divulgar Não, sozinho, não é questão de divulgado entre eles com uma Divulgado, forma de realmente, mas aproveitam tratar e disso. cuidar, entendeu? Não pode ser divulgado, mas o que pode ser campanhas preventivas que faltam na nossa corporação. Interna. Precisa. Comunicação interna. Comunicação. Você tá falando. E no caso, o soldado Wesley, o que ele fez foi, eu vejo assim, como um pedido de socorro, porque muitos se resolvem ir para um quarto escuro, se esconde, faz uma coisa O Wesley diferente. é aquele E policial. ele resolveu gritar Amigo, e externar O Wesley é isso. aquele policial que entra no alojamento e se mata. É Isso. aquele cara que mata a família e se mata. É aquele cara que faz besteira, mas ele Isso precisa aí, gritar. isso aí é assunto pra render pra um segundo podcast, viu? Não, a gente brincou no começo Vocês dizendo que- que ia fazer gravar logo 2 e levou o tempo de 2 mesmo. Eita. Pronto, pô. Ou seja, esse podcast aqui é o 14. Chegou 2 minutos. Pelo menos a gente parou no 14 PTV. pra mim é Não, emblemático. 14 pra mim é não, emblemático. Foi minha unidade durante 25 anos. Pô, Até aí, os ó, quatro. paramos não em 14. faltará oportunidade pra gente bater esse papo, pra gente poder chegar Vamos lá, e vamos falar. lá. Foi um churrasco lá no Lobato. Lá, Ué, viu? tá vendo? Maravilha. Ouviu muita história depois disso. Ah, Então a gente vai ficando aqui. Vamos Até o ficando próximo. aqui, agradecer a Ivan. estou te seguindo Ivan, nas redes sociais. muitíssimo Sigo obrigado. de você. Muitíssimo obrigado. Se você amigo. quiser Muito deixar um obrigado. recado aí para o Suas pessoal de considerações Jardávila, finais. sua consideração final aqui. Assim, eu vou deixar para dois grupos, né? Primeiro para minha corporação, que eu Sua não vou câmera é esquecer. aquela ali, ó. Você Essa deve câmera deixar aqui. ali, ó. Tô Ela é vendo, né? opressora, Ela é mas opressora. ela não vai te oprimir. Então vamos lá, acho que primeiro para nossos colegas, né? O carnaval tá chegando.
priorizar a nossa mente, priorizar a nossa família. Não façam besteira, não vamos ser palmatória do mundo, porque quarta-feira todo mundo sai no bocão. Então, ó, fazer... Já sai durante. Muito bom. Então, vamos fazer a segurança pública, garantir a segurança pública, mas primeiro priorizar a nossa família. Retorne à sua casa, retorne ao seu lar. Vá até onde pode. Se der, deu. Se não der, nada de bastão pro alto. Se não der para separar, a gente vai para outro lado. E lembre-se, determinados cantores estão voltando ao cenário. Na hora que ele ficar falando da polícia, hidrate-se. Saia e vá beber água. Vá ao banheiro, beleza? Deixa ele lá falando sozinho. O pessoal de Adava, tamo junto, hein? Força e honra. Um abraço. Até a próxima.